tem 6 registrados. Acho que pode entrar mais, então eu vou esperar um pouquinho. Ô, Vanessa, obrigada. Valeu. Cada dia eu tô com um, né? Esse foi emprestado, viu? Esse nem é meu, mas acho que vou comprar essa cor, porque ficou muito bom. São 3h05, eu não quero atrasar quem já está online, quem já está vendo. Então, eu vou começar dando os recadinhos mais básicos, aqueles que vocês já conhecem. Então, a parte de WhatsApp, que a gente sempre está mandando os recados, e quem quiser ir se registrando, se dá o número para a Elô, para que ela adicione no grupo. Vocês recebem o link do curso, recebem o link da inscrição, né? Então, é o procedimento mais básico. Lembrando, então, as aulas, elas são dadas mais ou menos durante 2 horas. Eu tenho um conteúdo, faço esse conteúdo, enquanto eu dou o treinamento, a Heloísa vai anotando todas as dúvidas que vocês deixarem no chat. Depois que ela anotar tudo, no final do treinamento, quando eu terminar, ela me manda o arquivo e eu vou respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Eu acho que é isso, né? Hoje vai seguir o mesmo ritmo, a mesma coisa. Meu computador está carregado, está na bateria, então não vai acontecer nenhum acidente, tá? E a gente vai começar. Antes de compartilhar aí a tela, deixa eu ver se a Elo tem alguma coisa para me falar, se tem alguém entrando. Não vou olhar. Então, agora eu vou compartilhar a tela. E aí, vocês vão começar a olhar minha tela. Deixa eu abrir aqui o sistema. Pronto, vocês já estão olhando para ele. E aí, eu vou começar o nosso conteúdo. Primeiro de tudo, como eu vou começar o financeiro hoje, é importante vocês lembrarem, né, que eu vou usar uma série de coisas que vocês já usaram no sistema. Então, o financeiro, eu vou usar o cadastro de clientes, o cadastro de projetos, eu vou utilizar o cadastro dos contatos que vocês fizeram, eu vou utilizar as informações que vocês alimentaram, principalmente dos fornecedores. Então, tudo que vocês aprenderam a alimentar até agora, né, boa parte disso, o financeiro vai fazer uso dessa informação ou parte dela. Então, é muito importante lembrar que tudo que vocês fizeram até agora, por mais que eu não vou falar de projetos, ou que eu não vou falar de, por um acaso, de alguma coisa com relação a projetos, vai ter projetos que vão ser super importantes para o financeiro, tá? A primeira coisa que eu gosto de relembrar muito, para quem não se apegou a fazer, ou por um acaso esqueceu, ou tem por um acaso alguma dificuldade aí e está começando a fazer agora, é o cadastro dos fornecedores. Os fornecedores, eles são muito importantes para o financeiro, porque, assim, todas as suas contas a receber provavelmente vão ser provenientes dos seus projetos. E como eu já mostrei para vocês, eu mostrei como cadastrar o projeto, eu mostrei até onde que ficariam lá, né, na agenda de recebimento. Nós vamos voltar lá hoje, tá? Porque faz parte do nosso conteúdo. Mas o que esse cadastro aqui de fornecedor é muito importante, porque todas as contas a pagar
do escritório todas as clientes de algum fornecedor, ou fornecedor de produtos, ou fornecedor de serviços, não importa, mas vai ser de um fornecedor. Então, se vocês ainda não fizeram o cadastro dos fornecedores, por favor, ele vai ser super importante. Não que vocês não vão conseguir fazer ele lá pelo cadastro, tá? Não que vocês não vão conseguir fazer ele por dentro da tela do financeiro. Mas eu recomendo que vocês façam antes, porque fica mais fácil de alimentar o sistema. E depois disso, é claro, e vocês vão aprender algumas regrinhas legais de replicar títulos. Então, uma vez bem alimentado, não... Então, eu tenho que ter fornecedores de produtos, de serviços. Então, eu tenho que ter, por exemplo, fornecedor de energia, do aluguel da onde eu estou, da contabilidade, enfim, do banco que eu trabalho, todos os meus fornecedores de produtos e serviços. Também é o mesmo local que eu cadastro os meus fornecedores, que eu trabalho com algum produto, que eu indico a cliente, que eu faço alguma... Então, é a mesma tela de cadastro, só que, claro, eu vou usar cada fornecedor como é conveniente. Tá legal? Então, a importância para mim que eu tenho que lembrar do cadastro dos fornecedores é essa: façam um cadastro, vocês vão precisar utilizar ele dentro da tela do financeiro, tá? Antes da gente começar a lançar coisas dentro do financeiro, eu preciso ter algumas coisas configuradas dentro do financeiro para que ele funcione bem, que ele funcione corretamente, tá? E claro que tem a ver as coisas dentro do financeiro com a minha empresa. Então, uma das coisas primordiais e que vai reger todos os seus relatórios, que vai reger as informações e como elas serão guardadas dentro do sistema, são as classificações financeiras, o seu plano de contas. Apesar de não ter um plano de contas, ou ele ter um plano de contas simplificado, dentro do Naves vai ser muito importante que vocês tenham essa classificação financeira, para que ele consiga colocar cada coisa dividida dentro da onde tem que ser colocado, né? Então, não misturar as informações, ou ser mais fácil de buscar essas informações, e, na hora de demonstrar via relatório, a separação que vocês vão colocar é a que ele vai exibir e retornar para vocês, tá? Então, a primeira configuração que eu vou entrar vai ser no menu Finanças. E eu vou entrar aqui em classificação financeira. Aqui embaixo, tá bom? Então, hoje é um menu novo, finanças. Aqui dentro do Naves, é possível que ele já tenha um exemplo, até bem... Eu tenho o meu aqui, eu provavelmente alterei uma coisa ou outra, tá? Do que já vem do original do Naves. Mas eu tenho essa informação aqui. Oh, peraí, que a Heloísa está dizendo que está cortando a minha voz. Elo, eu estou no wireless, peraí. Tá falhando de vez em quando, né? Tá. Vou voltar aqui para a tela. Você me avisa se tiver cortando de novo, tá, Elo? Beleza? Vou voltar. Bom, então voltando para a tela das classificações, né? Aqui eu tenho essas divisões. Essas divisões aqui, a maioria delas já veio com o sistema, como eu estava explicando. Eu mexi em alguma coisa ou outra. Mas isso daqui, ele é totalmente editável, tá? Deixa eu ver o que a Elo está falando aqui. Ok, tá, beleza. Ele é totalmente editável. Então, o que vai acontecer? Eu posso modificar o quanto eu quiser. Vocês podem reparar que ele está separando as classificações financeiras em grupos e subgrupos.
Então, o que está em negrito, você pode reparar que por exemplo, são as receitas para mim. Isso pode ser trocado, eu poderia colocar como as despesas e lançar primeiro as despesas, depois as receitas. A ordem como isso aqui está feito é uma ordem sugestiva, tá? Isso pode ser alterado, daqui a pouco eu vou mostrar como. E dentro de receitas, que é o grupo 1, que é o principal que começa aqui, tá vendo? Nos 2 subgrupos, eu tenho o grupo 01 e o grupo 02. Tá? Então, esse o 01 é serviços e o 02 é reembolsos. Ele pertence ao grupo principal 1. E eu tenho, por exemplo, um 03, receitas financeiras. Quando eu começo o 2 aqui, eu já começo despesas, e assim por diante. Então, eu vou criando grupos, subgrupos, e dentro de cada um deles eu tenho os itens, ou seja, a classificação em si que eu vou usar. Eu não vou conseguir colocar nenhuma receita e nenhuma despesa dentro de um grupo ou subgrupo. Eu não posso classificá-la como grupo, eu tenho que classificar dentro de um item. Tá? Isso é regra do sistema. E é regra do sistema para que você realmente não cometa uma baguncinha aí dentro da organização. Então, vocês imaginem que isso daqui é um armário, né? São dois armários muito grandes, um armário de receitas e um armário de despesas, por exemplo, o armário 1 e o armário 2. Dentro do armário eu tenho gavetas, que são as gavetas serviços, gavetas reembolsos, gavetas receitas financeiras, e dentro das gavetas eu tenho pastas, pasta elaboração de projeto, pasta consultoria, pasta reserva técnica. Então imagina que eu não vou poder pegar uma nota de elaboração de projetos e vou jogar dentro do armário receitas. Nem posso jogar dentro da gaveta serviços. Porque quando eu for lá na pasta procurar todas as minhas notas de elaboração de projetos, ela estaria desorganizada, ela estaria jogada. Então, eu quero que vocês imaginem dessa forma. É uma forma de organizar o financeiro de vocês. Então, pensem dessa forma e imaginem que cada um desses itens aqui é uma pastinha onde eu vou colocar todas as contas de despesa ou de receita, cada uma com seu nome separado. Tá? Sendo assim, se vocês já têm um plano de contas, podem muito bem colocá-lo aqui dentro. Se vocês não têm ou acham que não está muito completo, que não está muito legal, pode usar o exemplo que o Naves deu, complementar, trocar nome ou trocar grupo, ou eliminar alguma coisa que não utilize, também é válido. É legal deixar as classificações que vocês realmente vão precisar. O que não usa, tira. Tá? Como que eu faço para fazer todas essas modificações? Primeiro de tudo, comparem que ele tem uma classificação com a numeração. Isso aqui é importante. Se eu quero colocar alguma coisa dentro de algum grupo, eu olho em que grupo e subgrupo eu quero e o número do item que eu quero. Aqui o meu está 10, 12, 14, mas eu poderia ter começado com 1, 2, 3, 4. Eu simplesmente coloquei números misturados e o próprio Naves vem com números misturados. Mas isso demonstra que você tem vários números livres e que pode fazer os números que você quiser. É claro que não números iguais, tá bom? Grau 1, grau 2 e grau 3 significa que ele está em níveis diferentes, né? Lembra, aqui é um nível principal, aqui é 2 subníveis e depois aqui é um terceiro nível, tá? Então, 1, 2 e 3, grau 3, por exemplo. Sintético, analítico, isso é fácil. Sintético é o grupo, analítico é o item. Né? Como regra, o Naves só aceita que você indique uma classificação financeira analítica nos títulos financeiros. Os títulos são as contas e as receitas que vocês vão ter. Então, sempre no analítico, tá? Como que eu faço para modificar essa informação? Por exemplo, vamos supor que eu não queira mais essa classificação aqui, outros. Eu poderia fazer isso com um grupo, tá? Mas eu vou fazer com uma classificação. Eu não quero essa classificação, outros. Eu vou cancelar aqui, quando eu abro a janela, ela abre assim, ó. Eu vim aqui no localizar, foi aí que eu abri essa tela. E aí aqui eu estou vendo todas as listas de classificações já cadastradas no sistema. Então, vamos supor que aqui eu quero tirar esse outros dos reembolsos. Eu vou dar 2 cliques. Ele vai abrir a classificação financeira na tela de trás. Eu poderia editar se eu quisesse trocar o nome. Isso já é uma edição que vocês já podem fazer. Falar, eu não vou usar o outros, mas tem outra coisa ali que eu posso encaixar naquele item. E aí eu coloco o nome. Então, eu só editaria e faria a modificação que eu quisesse. Se eu não quero, né? Eu vou lá no localizar de novo, eu cancelei. Se eu não quero editar, eu quero somente excluir, eu dou excluir. Ele pergunta se tem certeza que quer excluir isso e pode.
Tatiana, eu posso excluir? Pode. Você está no começo, você ainda não lançou nada, não lançou nenhuma informação no sistema. Para quem já lança e para quem já está fazendo, muito cuidado ao excluir uma classificação. Porque a classificação, ela é uma divisão que você está guardando aquelas informações. Se você exclui a classificação, aquele título fica órfão de uma classificação financeira. Então, você vai ser obrigado a procurar os títulos que eram primeiro daquela classificação, ou transferir elas para outra, ou criar uma outra e colocar ela dentro, para depois vir aqui e excluir a classificação, para que um título não fique órfão de classificação financeira. Ok? Muito cuidado, então, se você já usa. Agora, se você nunca lançou nada, não tem muito o que olhar. Pode excluir aquilo que não vai usar. É só dar o excluir, ele pergunta, tudo bem, se quer excluir ou não. Eu vou excluir, vai para vocês olharem. E ele excluiu. Se eu for aqui no localizar, vocês vão ver que ele já não existe mais aquela classificação financeira. E aquele número que estava aqui, ele já ficou disponível de novo. Se eu quisesse criar uma outra classificação com número ou utilizar qualquer um dos outros números que não estão usando aqui, por exemplo, o número 11, eu poderia colocar, tá? Pois bem, eu vou criar uma com vocês agora. Eu vou descer aqui um pouquinho, para não ficar logo aqui no começo, vocês vão ver que tem várias coisas aqui. Eu quero ver se tem uma aqui que eu acho importante. Despesas tributárias, retidas, despesas financeiras. Vamos lá. Eu vou criar aqui despesas financeiras, vou criar um TED aqui dentro, tá bom? Ó, vim lá para uma classificação lá embaixo, e aqui a classificação é o do grupo, subgrupo principal 2, subgrupo 03, e tem o item 10, 12, 14, eu vou criar o item 9, tá? E vou chamar ele de TED. Então, eu tô vendo que tem a numeração aqui. O que eu vou fazer? Vou cancelar, vou incluir, vou colocar 2.03.09. O que acontece? Eu estou criando já a classificação financeira. Este código que o Naves tem aqui em cima, você não altera, tá? Você não apaga. Ele não faz parte da sua edição. Isso aqui é um controle do sistema, que o sistema tem de referência para cada uma das classificações. Você não mexe, tá? Eu coloquei a classificação e eu vou dizer o nome agora, que é TED, por exemplo. Por que ele já colocou que é de grau 3? Porque na minha classificação já estou indicando isso. Se ele fosse um grupo que eu estivesse criando, eu pararia, por exemplo, no 207. Então, ele colocaria grau 2, tá? São 2 níveis. E ele está como analítico, porque como o meu último grau é o 3, ele está como analítico aqui. Tá? Eu vou dar OK. Essa integração contábil eu não preciso preencher, tá? Deseja continuar incluindo? Não. Quando eu dou localizar de novo, eu vou descer. Vamos procurar o meu TED. Está para cima aqui. Ó. 20309, ele colocou antes, né? Porque foi antes do 10. E coloquei aqui, TED. Então, as classificações financeiras, elas podem ser modificadas por vocês, excluídas, alteradas, trocadas de grupo. Ah, eu quero que, por exemplo, essa classificação saia daqui e vá para o grupo 1. Então, eu edito ela, ponho 10116, ele vai cair para cá. Tá? Ele vai automaticamente alinhar dentro do grupo. Isso aqui é muito importante. É muito importante que vocês façam as alterações. Antes de fazer qualquer coisa, uma dica. Imprimam, né? Este item, tem um imprimir aqui, ó. Ele vai imprimir toda a lista bonitinha, tá? Peguem o papel e olhem. E aí dá para já fazer o planejamento disso no papel. Risca aquilo que não quer mais, né? Escreve o grupo ou o item a mais que vocês vão criar. Troquem o nome. Imprima, faça isso no papel primeiro, para quando chegar aqui, já está mais fácil, está mais simples. Chegou, editou, alterou, incluiu e pronto. Está pronto, ok? Então, eu vou sair aqui dessa tela, porque a minha classificação eu não preciso mexer em mais nada, ela está ok já. Mas era para vocês aprenderem a como fazer isso. Tá? Uma outra coisa que eu preciso já deixar configurado, principalmente por causa das receitas, são as retenções. As retenções que eu vou ter que aplicar quando eu gerar uma receita ou dificilmente quando precisa numa despesa.
tá? Geralmente, eu, sei lá, 99% dos clientes que eu já implementei o sistema utilizavam retenções para receitas, dificilmente tinha despesa. Eu vou de novo no menu Finanças e eu vou descer aqui para retenções padrão. E aí, eu vou criar aquelas retenções que eu utilizo nas minhas receitas. Então, tenho aqui um exemplo do IR, por exemplo. Tá? Tem o incluir, editar, excluir aqui para vocês já começarem a incluir. Não vem nenhum exemplo no Naves, então vocês verifiquem com o contador ou verifiquem aí na nota quais são as retenções que vocês praticam e cadastrem no sistema. Por quê? Porque na hora que eu mandar gerar as retenções, eu já vou ter o percentual aqui indicado. O Naves vai fazer o cálculo e ele vai fazer a diferença do valor bruto e líquido. Ele guarda as duas informações. Então, como era o valor, depois o líquido, tá? Então, eu preciso cadastrar. Eu disse que o nome do título é IR, eu dei o percentual, falei que o dia do pagamento era dia 1, mas isso vai depender da taxa ou do item que vocês estão cadastrando. A descrição eu coloquei como IR mesmo, ao invés de colocar imposto de renda. Essas classificações financeiras aqui, elas servem para um objetivo, tá? Que eu já explico qual é. Eu tenho que dizer sempre o fornecedor, eu coloquei aqui Ação Sistemas, mas está errado, né? Você tem que colocar lá Receita Federal, para quem vocês pagam esse imposto? É para a prefeitura, é para o governo, para a Receita Federal, qual é a entidade que vocês pagam o imposto? Então, isso também é um fornecedor que vocês vão ter que cadastrar para escolher aqui. E essa informação é obrigatória nesse cadastro, tá? Então, por favor, anotem já aí que tem que cadastrar as entidades do qual vocês pagam as retenções. E aqui embaixo eu tenho uma série de opções de configuração dessa retenção. Tá? As mais básicas que vocês vão ter que sempre marcar. Utilizada no financeiro, claro. Utilizada em notas fiscais, mesmo que não utilize NFE. E deduzir da descrição da NFE. A nota fiscal eletrônica no sistema, ela, por enquanto, ela só é autorizada para o município de São Paulo, tá? Não existe nota fiscal eletrônica no Naves que funcione para outro município. Isso já está sendo trabalhado pelo desenvolvimento, acontece que isso depende não só do nosso desenvolvimento, existe uma homologação por trás disso, existem empresas terceirizadas que tem entre o governo e nós que também trabalham com relação a isso, então não é uma coisa fácil, é meio burocrático o processo. Mas a gente já está tentando para outros municípios, pelo menos aqueles que a gente acredita que são mais requisitados, tá? Por enquanto eu não tenho previsão de quando seria isso, mas já estamos trabalhando. Por enquanto é só São Paulo, capital, município de São Paulo, tá? E aí, se eu quiser que essa retenção aqui também seja deduzida na descrição da minha nota fiscal eletrônica, eu também marco aqui, tá? Agora, essas duas classificações aqui que ele está pedindo e essas duas opções aqui são opções diferentes de se gerir as retenções dentro do sistema. O que vai acontecer com uma nota é que quando eu entro com ela e digo que para o Naves gerar uma retenção de IR, ele faz um valor bruto, líquido, né? É claro que o que vai valer é o líquido, e aí ele guarda aquela informação de retenção, ele guarda, ele tem lá o quanto foi deduzido de IR daquela nota. Porém, ele não cria um título de despesa e um título de receita, tá? Para aquilo ali. Então, essas opções, elas só devem ser marcadas quando eu realmente precisar que uma retenção tenha, gerar um título de despesa, por exemplo, que ela, na verdade, é uma despesa, então eu vou lá, classifico a despesa em uma classificação financeira que eu já tenho, né? Então, quando eu gerar, aqui está escrito assim, ó, classificação financeira para despesa, classificação financeira para receita. Então, se eu utilizar esta retenção aplicando ou numa despesa ou numa receita, eu crio, mando ele gerar um título com isso e eu digo em qual classificação ele vai entrar. Então, por exemplo, eu poderia dizer aqui que esse é o ISS, eu acho que eu devo ter ISS aqui. Tem. ISS, por exemplo, eu mandaria ele gerar um título quando for receita. Então, se eu aplico esse ISS em uma receita, eu marco esta opção e indico qual classificação financeira o Naves vai criar um título e guardar aquele valorzinho de ISS, tá?
Na prática, eu vou explicar melhor para vocês do que falando, mas existe uma diferença entre você fazer essa configuração e entre você não fazer. Uma coisa eu já adianto, na maioria das vezes as pessoas não fazem, porque ele gera mais volume de informação e é mais difícil de controlar, tá bom? Quando ele só faz o sistema do bruto e líquido e guarda informação, facilita a vida de vocês. Quando eu peço para o Naves ficar criando títulos de despesa e ficar guardando essa informação, eu depois sou obrigada a baixar aqueles títulos, cada uma das retençõezinhas que eu apliquei dentro de uma nota, e isso vai gerar mais volume de informação, muitas vezes desnecessários, que não precisam ser criados. Tá ok? Quando chegar a hora de gerar uma retenção lá na nota fiscal, eu mostro essas duas diferenças e aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas, praticamente, usualmente, as pessoas, quando eu explico e quando entendem, não marcam essas opções, tá? Que gera mais informação. Salvo os poucos que eu conheço. Então, incluam cada uma das retenções aqui, cada uma com o seu percentual, né? Tem gente que tem, Tatiana, mas às vezes eu gero nota, sei lá, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte e ISS lá diferente. Cadastra aqui, ISS, por exemplo, ISS, RJ, SS, IMG, e aí você lá na hora aplica qual você quer, entendeu? Você escolhe numa lista qual você quer aplicar e qual você não quer. Então, dá para você cadastrar as variações, né? Existem alguns clientes que têm essa opção. Então, eu ensino, eu oriento a colocar dessa forma, tá? Eu vou sair, já tenho as retenções que eu trabalho aqui. Agora, uma outra informação que é importante de vocês criarem são as contas correntes que eu vou trabalhar. Então, Tatiana, eu vou ter que cadastrar as contas correntes que eu trabalho para o escritório? Sim, tá? Porque eu vou ter todo um processo de ter o título, baixar, dizer em que conta aconteceu, se eu recebi em dinheiro, se em cheque, se conciliou com o meu banco. Então, eu tenho que criar as contas que eu trabalho dentro do meu escritório. Vamos supor, eu inventei um banco aqui, uma conta fictícia, dei o incluir e preenchi essas informações. Dicas muito importantes, tá? O nome aqui da conta é o nome como você conhece. Às vezes a pessoa conhece como Itaú, pessoa física, pessoa jurídica. Ou, se eu tenho várias contas do Itaú, eu coloco um número aqui na frente para identificar qual conta é. Mas o nome aqui é o nome da conta, tá? O código do Banco Itaú, a agência, conta. Essas informações de gerência e limite não são necessárias, a não ser que você queira colocar dentro do sistema. O sistema não conta com valor de limite aqui, tá? Conta corrente ativa sempre, né, para demonstrar que aquela conta vocês ainda trabalham com ela. E essa informação de saldo inicial é super importante que vocês entendam, tá? Esse saldo inicial aqui significa como a conta vai acontecer no NABS. Nós sabemos que sua conta não está zerada, ela já tem algum saldo a partir de algum período. Então, o NAVES ele vai ser implementado a partir de uma data X que você escolher implementar no sistema. Se eu pretendo, por exemplo, começar a implementar o NAVES no dia 1º de setembro de 2016, hoje eu estou no dia 30, né? Então, no dia 31/8, quando fechar o meu dia, que eu terminar de fazer as minhas coisas, eu vou puxar um saldo do banco, ou até mesmo no dia 1º, se eu quiser fazer isso. Eu vou vir aqui e falar, olha, então, no dia 30/8, né, de 2016, o saldo da minha conta era X. E conciliado, eu repito essa informação. Eu repito. Por quê? Porque é a informação de saldo que foi conciliado. Então, as duas informações aqui, elas têm que ser iguais, tá? E eu vou colocar aqui o último dia que foi esse saldo, ou seja, foi no dia 31/8, tá? Não coloco o dia 1º. Eu posso fazer isso no dia 10 de setembro, mas esse saldo, ele foi fechado no dia 31/8, então, eu coloco aqui a data do dia 31/8. Isso daqui é muito importante. Então, já pensem no seguinte, se o financeiro de vocês ainda não está implementado, vocês precisam pentalizar um dia de início do financeiro do NABS. E a partir desse dia que o NABS vai começar a contar esse saldo. Então, se eu quero, por exemplo, como eu expliquei, no dia 1º de setembro, eu vou querer colocar aqui o saldo do dia 31/8, porque aí eu estou começando o mês, é mais fácil, é mais tranquilo de lembrar, de fazer uma gestão, tá? Colocar no meio do mês, às vezes, é confuso. Escolham um início de mês e façam isso. É um conselho que eu dou.
Travamento de modificações. Isso daqui a gente só utiliza quando quer travar e não deixar mais editar a conta corrente de uma certa data para trás. Isso é legal para que não ocorra, às vezes, um erro de você ir lá, tirar um título que sem querer você já baixou, e aí vai desconciliar aquilo que você já acertou de saldo e pode causar um problemão até encontrar aquilo de novo. Então, periodicamente, aí esse período é de critério de vocês. Escolham uma data, por exemplo, acabou o mês, conciliei tudo, venho aqui, travo o próximo mês, né? Então, eu já conciliei o mês 8, eu venho aqui, travo do dia 31/8 para trás, ou seja, eu não mexo em mais nada de lançamento na conta corrente, né, que eu estou configurando, daquela data para trás, tá bom? Agora, não precisa modificar se você está começando, porque você não vai ter nenhum título, mas daqui talvez a 2 a 3 meses, para não bagunçar aquilo que já está feito, você pode ir fechando os meses anteriores e ir só vindo aqui e bloqueando, cada mês vindo aqui e colocando a trava mais para frente, tá bom? Cadastrou a conta? Uma outra conta que precisa ser cadastrada é a conta do caixinha, se você tem algum dinheiro que fica dentro do escritório. Então, eu chamo de caixinha, mas pode ser caixa interno, enfim. Ele é como se fosse uma conta corrente mesmo. Imagina que ele vai ser para o Naves uma conta corrente, só que você só vai lidar com ela com dinheiro. Mas, mesmo assim, ela tem que ser controlada, ela tem que saber quanto tem, quanto gastou, com o que gastou. Então, se você tem um dinheiro dentro do escritório, eu recomendo colocar o caixinha. Quantas contas eu posso cadastrar? Quantas contas eu quiser, tá? Desde que, claro, elas sejam utilizadas pela empresa, pelo escritório, tá? Eu cadastro todas as minhas contas, faço o esquema do saldo a partir da data que eu quero. Se você vai começar só mês que vem, né, então ainda não tem o saldo, deixa ele em branco, deixa ele zerado. Depois você vai vir aqui, estipular qual é a data, né, de início e vai colocar aqui o saldo conciliado do dia anterior que você pretende começar. Tá bom? Feito essas informações, é mais uma coisa que eu vou usar dentro do financeiro, tá? Uma outra informação que eu gosto de também fazer antes, vindo de novo em finanças, tem aqui, ó, tipos de baixa/lançamentos. Vocês vão fazer um processo que se chama baixa, que daqui a pouco eu vou explicar. E eu, quando baixo, eu digo a forma de pagamento ou recebimento de alguma coisa. Então, eu recebo ou pago em cheque, eu recebo ou pago via internet, ou via DOC, TED, ou em dinheiro, ou em outro formato de pagamento que vocês tiverem. Esses são os que vêm no Naves, tá? Eu posso editar os que tem, eu posso simplesmente criar mais algum, né? Mas sempre marquem essa opção, gerar lançamentos na conta corrente, ou seja, quando eu utilizar aquela baixa, aquilo vai cair na conta corrente como um débito ou como um crédito, tá? Então, isso daqui também é importante se vocês quiserem olhar e já deixar configurado. Tudo isso que eu abri, e que eu olhei, e que eu mexi com vocês, são parametrizações para que eu consiga utilizar o contas a pagar e receber, tá? Que é a tela principal onde eu vou fazer a gestão das receitas e das despesas, tá? Essa tela é essa daqui, ó. Contas a pagar e receber. Eu tenho uma série de informações aqui cadastradas, de exemplos, de notas, de contas, porque eu preciso ter alguma coisa populada para dar exemplo. Mas imagine que essa tela de vocês, ela vai estar em branco, não vai ter nada, tá? E essa é a tela onde eu vou fazer a gestão. Mas antes de explicar aqui, eu vou fazer uma coisa hoje um pouquinho diferente. Heloísa, não se assusta. Eu vou tirar o meu compartilhamento de tela. Vou voltar para mim. Eu não sei se vocês estão vendo aqui atrás. Isso aqui é uma tentativa de desenho, tá, gente? Uma tentativa. Eu espero que vocês estejam enxergando. Porque eu vou tentar explicar para vocês como que funciona um pouquinho do fluxo financeiro. Então, antes de eu ensinar vocês a lançarem as coisas dentro, entendam como que o Naves pensa, para vocês pensarem junto e saber o que estão fazendo. Tá? Peraí. Eu vou levantar. Se vocês depois não enxergarem, eu faço isso na tela do computador, tá? Então, eu só queria que vocês entendessem o seguinte, ó. Aqui em cima, eu tenho como se fosse o cadastro dos projetos. Projeto A, B e C. Dentro de cada projeto, eu cadastro a forma de pagamento dele. Então, eu digo lá que ele vai pagar em 3 vezes, em 10, em 15, em 20, sei lá.
à vista, tá bom? Ou vai pagar por etapa, por fase entregue. A gente vai entrar na agenda de recebimento e vai aprender a lançar isso. Né? Então, eu cadastro os projetos e digo qual a forma de pagamento que ele vai ter. Eu também tenho telas dentro do sistema, como, por exemplo, impressões de arquivos, gastos extras, como, por exemplo, táxi, algum tipo de refeição, viagens. Então, eu tenho como lançar esses gastos no sistema. Vocês também vão aprender isso um pouquinho mais para frente. Tá? Eu estou mostrando as telas que vai ter a ver com o sistema, com o financeiro. Eu tenho a tela de faturamento, que tem a ver aqui com os projetos, que já eu explico. E tem as telas dos serviços lá, que a gente pode fazer, serviços de especificação, serviços de administração, né, Botiga RT e ADM. Todas essas telas, elas podem influenciar diretamente no contas a pagar e receber. Elas podem lançar informações aqui dentro automaticamente. Então, eu vou fazer com que essas telas aqui gerem um financeiro e ele jogue o título aqui de receita ou de despesa dentro da tela. Tá? Então, como que funciona? Se eu cadastrei aqui as receitas, né, vai chegar lá no mês de setembro, eu vou ter, sei lá, 3, 4, 5, 10 lançamentos para faturar. Então, todas essas aqui, ó, todas essas agendas de recebimento que eu criei em cada projeto, elas vão se reunir todas aqui no controle de faturamento, que é uma tela que vocês vão aprender hoje. Então, se todas estão aqui, não importa que cada projeto tenha o seu, eu venho aqui e filtro. Quero de tal data a tal data, quero todas as parcelas que estão liberadas para serem faturadas. E aí a tela, o sistema reúne todas aqui. E daqui eu consigo olhar, ver se tudo que eu quero e tudo que eu preciso. Ou eu mando o Naves gerar uma NF, né? Ou eu mando ele gerar uma nota fiscal. Aqui eu tenho que escrever o contrário, senão vocês vão ver a palavra errada. Eu mando ele gerar uma nota fiscal, ou eu mando ele vir direto para contas a pagar e receber, se eu não for fazer uma nota geral pelo sistema. Né? Se eu não for fazer uma nota fiscal pelo sistema. Então, eu mando direto para contas a pagar e receber a minha receita. Então, veja bem, está tudo interligado. Eu lanço as receitas aqui programadas. Dentro da data que é possível de eu faturar, eu reúno todas dessa tela, e dessa tela eu mando o Naves ou gerar uma nota fiscal, ou já gerar um contas a receber. Quando gerar a nota fiscal, automaticamente também vai um contas a receber, tá? Só é uma etapa aqui no meio disso. Mas eu posso ir direto para contas a pagar e receber, sem gerar a nota fiscal por dentro do sistema. Que é o que vai acontecer se você não tiver no município de São Paulo, por exemplo, e não dá para gerar a nota fiscal eletrônica. Ou se tiver em algum lugar que vocês queiram gerar a nota fiscal do Naves, mesmo não sendo eletrônica. Quando essas informações caem para cá, não só as receitas, mas as despesas também, tá? Aqueles impressos que eu falei, os gastos com viagens, as receitas de serviços administrativos ou de serviços de especificações, que é o antigo RT e ADM, todos eles geram e caem aqui dentro. Então, imagine que aqui dentro vai ter uma reunião de uma série de títulos. Títulos de receita ou de despesa, né? Que é o título, eu tenho que fazer o contrário. É título de receita ou de despesa, tá? Esses títulos, eles vão ter datas, eles vão ter valores, eles vão ter informações de classificação financeira, que é uma informação obrigatória. Então, essas informações alimentadas, elas caem aqui, e aqui eu vou fazer a gestão, que é aquela tela que eu mostrei para vocês, que tem um monte de lançamento. Daqui, como já está programado dentro do meu financeiro, é onde eu vou gerir o que vai estar sendo pago, o que vai estar sendo recebido. Quando eu faço isso, eu faço um processo de baixa. A baixa aqui, peraí. É um processo de baixa. Então, essa baixa, ele vai ser lançado justamente em alguma conta corrente que eu precisar. Então, essa receita, que eu gerei uma nota, ela foi paga numa conta corrente do Itaú. Então, eu vou baixar para a conta corrente do Itaú. Essa despesa de táxi que eu paguei para o meu funcionário até a obra, eu vou dar baixa e eu paguei com dinheiro do caixinha. Então, receita ou despesa. Eu vou simplesmente pegar essas informações, vai estar aqui dentro do contas a pagar e receber, e eu vou baixar numa conta corrente. Por isso que todas as contas que você trabalhar, elas têm que estar cadastradas, inclusive caixinha. Depois disso,
eu concilio essas informações, eu realmente confirmo se elas aconteceram. Se alguém me pagou em cheque, o cheque voltou. Se o cliente falou que depositou, mas deu um problema e depois não depositou o valor todo. Então, eu tenho possibilidade de, mesmo aquilo eu pagando ou recebendo, ter algum problema. Então, eu concilio ou desconcilio dentro do sistema. Então, não adianta só eu baixar e cair aqui. Depois daqui, eu concilio, eu pego o meu extrato da minha conta corrente, pego o extrato do NAVES, e eu cruzo essas informações e vejo o que realmente aconteceu e o que não aconteceu. Qual é a vantagem de eu ter esse fluxo todo aqui completo dentro do sistema? Eu consigo ter informações de relatórios de fluxo de caixa, eu consigo ter informações de provisionamento, de previsões de receita e previsões de despesas que estão para acontecer. Eu consigo, por exemplo, ver o que estava programado para acontecer nessa conta e não aconteceu. Por qual motivo eu não recebi ou não caiu aquele valor dentro da minha conta. Ou saber que naquela conta, quando eu confiro e falo, poxa, tem a taxa de mensalidade da conta, eu vou ter que lançar aqui. Né? E aí eu vou colocando todas as informações da conta corrente. Então, esse fluxo aqui, ele é muito importante e ele funciona perfeito dentro do sistema. Você só tem que saber alimentar, gerar o financeiro para que caia aqui dentro da tela principal, e daí você só confirma se uma coisa realmente foi paga ou recebida em alguma conta corrente. Tá? Chega de me ver. Se vocês não tiverem visto a tela direitinho, depois eu mostro na tela do computador, tá? Porque eu tenho um desenho parecido. E aí eu repito a explicação. Vou voltar a compartilhar minha tela, então. Tela cheia. Agora vocês estão vendo de novo o meu computador. E eu vou voltar aqui para a tela do contas a pagar e receber. O que vai acontecer? Nessa tela, eu vou ter todas as receitas e despesas. Lembrem-se, ou eu incluo elas aqui dentro, eu tenho um botão incluir, tá vendo? Ou elas vieram de outras telas e caíram aqui, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, receitas lá já dançadas, vocês podem ver que tem o Rzinho é receitas e T de vermelho é despesas, né? Eu tenho aqui essas outras letrinhas, F é fornecedor, C é cliente, U é usuário, O é contato. Então, eu tenho esses lançamentos. Eu estou em qual empresa? Eu estou na empresa Ação Projetos, tá? Se vocês têm mais de uma empresa financeiramente cadastrada, também é possível visualizar. Só para relembrar onde fica, utilitários, configurações, empresas financeiras. Aqui dentro vocês colocam a empresa principal, já vem a empresa principal, e se tiver mais uma empresa que financeiramente precisa estar separada, porque tem suas receitas e despesas próprias, porém, num contexto geral para o sistema, ela faz parte de um todo, né, de um mesmo local de trabalho de uma mesma empresa, você pode cadastrar essa empresa a mais aqui, e cadastrando aqui, ela já aparece automaticamente no contas a pagar e receber, e já aparece nas opções de relatório que precisa aparecer, tá? Pois bem. Agora eu vou ensinar para vocês como que eu faço para lançar tanto uma despesa como uma receita. Esses botões aqui em cima são de manipulações de títulos. Eu incluo o título, eu edito, eu excluo, eu transfiro ele para outra empresa, eu replico, ou seja, repito ele para vários meses para facilitar a minha vida, tá? Eu baixo esse título, eu estorno se eu quero voltar a esse processo. Eu abro a tela da conta corrente nesse botão. Aqui eu vou depois mostrar para vocês para imprimir uma folha de autorização, para imprimir um relatório do que eu filtrei na tela, que são os botões de manipulação da tela. Aqui embaixo, tudo isso é filtro, tá? Filtro da tela. Então, ou seja, eu quero filtrar de uma data a tal data, eu quero filtrar informações por classificação financeira, eu quero filtrar por cliente e projeto, eu quero filtrar só as receitas ou só despesas, tá? Isso aqui tudo é filtro. Eu quero pegar as informações que eu lancei em nomes de usuários, ou de clientes, ou de fornecedor. Então, combino um ou mais filtros e executo. E aí ele me mostra na tela o resultado daquilo que eu tenho, tá? Explicando um pouquinho dos filtros. Esse aqui, quando você encontrar essa setinha, é porque você muda a entidade aqui na frente que você quer buscar, tá? Ou aqui, por exemplo, é data de vencimento e data de emissão. Quando você clica aqui na setinha, por exemplo, se é fornecedor, vou vir aqui, vai aparecer só os fornecedores. Se eu giro a setinha e aparece, por exemplo, o cliente, eu clico aqui embaixo, aparece os clientes, tá? É para vocês mudarem.
Aqui é a classificação financeira que eu dei para aquele título. Aqui é se eu vinculei uma receita ou uma despesa a um cliente de projeto, né? Eu posso filtrar, acho que eu fiz os vínculos, tá? Tipos, ou seja, eu posso ter uma receita, uma despesa ou ver os dois juntos. Categoria, diretas e indiretas ou ambas. Isso é um conceito muito importante no sistema. E eu espero que vocês consigam entender com a minha explicação. Imaginem o seguinte: vocês têm uma série de receitas e despesas, porém, existem algumas receitas que elas são, ou despesas, que elas são oriundas do projeto. Elas existem porque o projeto está sendo executado por vocês. Então, por exemplo, a receita em si que ele paga, serviços de especificação ou administração, você pode ter uma despesa com táxi, com impressão. Então, tudo isso que é oriundo de um projeto é direto. Veio de algum projeto. Ela está existindo porque eu estou executando o projeto dele, senão ela não existiria, tá? Agora, os indiretos, eles são justamente aquelas receitas e despesas que elas existem no escritório, independente se não está fazendo nenhum projeto. Eu posso estar fazendo nenhum projeto, mas eu vou ter despesa de quê? Eu vou ter energia, eu vou ter telefonia, eu vou ter aluguel do local, eu vou ter que pagar a pessoa que faz limpeza, eu vou ter que pagar a pessoa que faz o administrativo, ou eu mesmo, se faço o administrativo, né? Então, existem receitas e despesas, muito mais despesa, né? Porque receita vai ser difícil de ter indireta, mas pode surgir aí alguma coisa diferente de receita. Porém, é muito e quase sempre de indiretas. Então, o que vai acontecer? Essas despesas indiretas para o Naves, ela é muito importante que elas sejam contabilizadas e lançadas corretamente, porque depois, isso lá no futuro, o Naves vai ratear pelos projetos que já existem. Então, existe todo um cálculo lá no futuro financeiro que vocês vão precisar ter separação de diretas e indiretas para que ele saiba ratear o que é de um projeto ou não, tá? Então, diretas oriundas de um projeto, indiretas do escritório, independente de ter projetos ou não, tá? Existem salários que mudam de categoria, salários de pessoas, e eu vou explicar o porquê. Se uma pessoa ela faz a apropriação de horas, ela automaticamente já está se, digamos assim, rateando para todos os projetos, né? Porque ela trabalha no projeto A, B e C, trabalha um pouquinho no A, um pouquinho no B, um pouquinho no C. Então, o custo das horas delas, a gente já aprendeu que ele é alocado pela apropriação. Então, eu não preciso que isso seja uma coisa indireta e que o Naves rateie. Então, eu vou criar depois um projeto administrativo, que eu vou ensinar para vocês, e vou jogar nas diretas, tá? Isso também é para o cálculo lá no futuro. Agora, as indiretas, quando que um salário é indireto? Então, se eu tenho uma pessoa que cuida do meu administrativo, ela não faz apropriação de horas, ela nem tem que fazer isso. Então, ela é um custo independente se eu tenho projeto ou não. Então, o salário dela, por exemplo, é indireto, porque o custo dela vai ter que ser rateado depois para todos os projetos, ou seja, o administrativo vai ter que também ser onerado um pouquinho para cada projeto, tá? Então, a diferenciação de despesas e de indiretas e diretas é essa. Depois, se vocês tiverem mais dúvidas, eu tento fazer mais exemplos e explicar melhor um pouquinho. Mas eu acredito que eu consegui ser clara nesse ponto. E aí eu posso até filtrar, ó. Então eu vou dar um exemplo. Eu quero que só que ele me mostre as coisas diretas. Se eu executo o filtro, vocês podem reparar que essa coluna aqui, ó, apropriação para cliente e apropriação para projeto, ela está alimentada. Então quer dizer que isso tudo aqui, ó, ele vem de algum projeto, ó. Casa do Pão de Queijo, Construtora Melo, GPA, ó, Loja da Barra Funda, Residencial, Avenida Brasil. Ó, isso aqui é salário, por exemplo, salário do Wagner, ó. Salário do Wagner tá ganhando bem. Então, cliente empresa, projeto ADM. Por que cliente empresa? Eu criei um projeto administrativo que eu só uso para vincular os salários das pessoas que apropriam. Então, se o Wagner é um funcionário que apropria horas, ele já está se rateando. Eu não posso deixar que o Naves entenda como uma indireta, porque senão ele vai querer ratear ele para todos os projetos de novo. E aí eu vou duplicar o Wagner no custo do projeto. Eu vou onerar mais do que eu devo, tá? Agora, as indiretas, se eu buscar e vocês olharem, são as informações que eu pago normal. Ó, eu pago o tal do João aqui, que é um autônomo para mim,
pode ser um cara da informática, pode ser um consultor, eu tenho a contabilidade, eu tenho a Eletropaulo. Então, são contas, ou seja, despesas que eu tenho, independente de ter projetos ou não. E vocês podem verificar que a coluna aqui, ó, a apropriação para cliente, a apropriação para projeto, ela não está preenchida. Tá legal? Eu vou colocar ambas de novo. Vai voltar tudo misturado. E, finalmente, como que eu faço para incluir qualquer informação aqui, Tatiana, de receita ou de despesa? Não esqueçam que as receitas eu vou ensinar a fazer o processo de faturamento. Ah, Tatiana, mas se eu vim aqui e incluir uma receita, vai estar errado? Não. O sistema vai vincular o cliente projeto, ele vai fazer tudo o que ele precisa fazer. Não vou ter aquele fluxo que eu mostrei lá atrás bonitinho, de vocês terem um controle de faturamento, de saber o que está previsto para cada mês, o que faturou no passado, o que faturou no futuro. Eu só vou poder ver aqui dentro do financeiro. Ele já programado para ser recebido, não uma previsão daquilo que eu tenho. Né? Então, legal da tela da consulta de faturamento é ter isso. Mas eu posso lançar aqui uma receita de despesa e vincular a cliente projeto que eu quiser. Tá? Mas eu vou ensinar o processo de faturamento. Vamos supor que eu vou colocar uma despesa aqui, e eu quero colocar uma despesa de telefonia. Porém, se eu vir aqui nos meus fornecedores, eu não tenho a empresa de telefone. Ah, Tatiana, eu não cadastrei o fornecedor. Já vou dar uma dica. Esse lapisinho aqui, ó, ele abre a tela daquilo que está selecionado ali atrás. Não esquece de rodar aqui, ó, escolher o que eu quero. Eu quero um fornecedor. Não tem aqui na lista. Eu clico no lápis, ele abriu a tela, vou colocar aqui, ó, telefônica. Vou botar Vivo, né? Por exemplo, telefone da Vivo. Posso colocar os outros dados que eu quiser. A atividade aqui, vamos ver se tem de telefonia aqui. Cidos, telefonia, ó. Ótimo. Não vou colocar mais coisa, não. Quero ser mais sucinta. Coloquei a Vivo. Agora eu posso lançar despesas para Vivo. Né? Poderia ter cadastrado antes, mas eu cadastrei já aqui. Agora, número de documento não é obrigatório, ou seja, eu estou incluindo um título, mas ele não é obrigatório, porém, se a conta tem alguma daquelas numerações de controle, você pode inserir. Data de emissão e vencimento. Muitas vezes essas informações já vêm dentro da conta. Né? Eu vou colocar essa data, porém, você pode obedecer aquela que está justamente na conta. Se não tiver a data de emissão, você segue a mesma do vencimento. Tá? O valor dessa conta, vou botar aqui 250, por exemplo. Não, vou botar 100, depois eu coloco internet, se eu quiser, por exemplo. Coloquei aqui o mais básico. Agora, desse lado, eu tenho como colocar a classificação financeira, que inclusive é obrigatória. Então, eu vou lá naquela minha lista, por isso que a lista tem que estar pronta, com tudo que eu preciso. Porque se não está aqui, eu sou obrigada a sair, cancelar o que eu estou fazendo, ir lá na classificação, cadastrar e voltar para lançar. Tá? Então, ó, eu tenho aqui aluguel, água, plotagem, comunicação, ó, telefone e internet, por exemplo, é a minha classificação financeira. Pergunta, por que tem cliente e projeto aqui de novo? Para eu vincular essa receita ou despesa e torná-la direta ou indireta para dentro do sistema. É automático. Colocou um cliente e projeto aqui, tornou direta. Não preencheu, virou indireta, porque não tem vínculo. Né? Então, a minha conta da Vivo, ela depende de um cliente projeto? Não, ela não é oriunda disso. Então, eu não vou vincular nenhum cliente projeto aqui. Tá? Mas, se por um acaso fosse alguma coisa oriunda de projeto, eu poderia vir aqui escolher o cliente e depois escolher o projeto. Tá bom? Alguma observação que você quiser colocar no título? Se esse título fosse parcelado ou precisasse gerar retenções, eu marcaria essas opções. Eu não vou fazer isso agora. Daqui a pouco eu entro com o título e aí eu faço essas opções e vocês vão entender. Tá bom? Eu vou dar OK. Ele vai falar, deseja continuar incluindo? Por enquanto, não. E aqui, ó, já apareceu a Vivo, lançada com a data, lançada com valor, comunicação e telefonia. Tá aqui, certinho. Eu posso editar esse título dando 2 cliques? Ou eu posso simplesmente clicar em cima e dar um editar? Até com o botão direito tem algumas opções, como vocês vão ver. Tá? Eu posso excluir, eu posso transferir de uma empresa para outra, ou seja, se eu tenho 2 empresas aqui, a Vivo eu pago pela outra empresa, eu esqueci, não pago pela ação projetos. Pô, aí eu vou vir aqui excluir e lançar de novo lá? Não, eu peço transferir,
e transfiro datação projetos para outra empresa que eu tenho. Aí o título vai automaticamente no nome daquela empresa, eu não preciso excluir e lançar de novo, tá? Lembre-se, esta transferência aqui, dentro do contas a pagar e receber, é transferência de empresas, tá? Existe o transferir na conta corrente, mas é igual em contas mesmo, é valores, tá bom? Eu tenho o replicar, que é uma função que eu queria mostrar para vocês. Então, eu vou pegar Vivo, e vamos supor que daqui em diante eu vou pagar Vivo. Então, eu estou no mês de agosto, eu quero replicar para setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então, eu quero replicar 5 meses. Eu vou pedir a opção, seleciono, né, a conta, dou replicar, vou colocar aqui 5 meses e vou dar o replicar. O que o Naves vai fazer? Se você for olhar aqui embaixo, eu estou vendo o período todo do ano de 2016, tá? Por isso eu estou vendo aqui várias coisas repetidas e replicadas, porque eu repliquei a mesma conta, só que o Naves já incrementou mês a mês cada data para que eu colocasse corretamente, entendeu? Eu vou colocar aqui até janeiro, porque o mês de janeiro não apareceu. Vou executar filtro. Ó, vou descer de novo. Vou descer de novo. Vivo. Aí, achei. Aqui, ó. A do mês de janeiro também aconteceu. Então, o que acontece? Eu coloco aqui justamente as informações que eu tenho que replicar sempre, tá? Para que eu não tenha que ficar digitando todo mês a mesma coisa. Então, quando eu filtrar aqui o mês 9, o mês 10, o mês 11, vai aparecer uma conta da Eletropaulo, uma da Vivo, do salário. Então, eu uso esse recurso para facilitar a minha vida nos lançamentos. Lançamentos repetidos, mesmo que eles mudem de valor, você fala, Tatiana, mas esse mês que vem a conta da Vivo não vai ser 100. Ok, você vai vir abrir a conta, não é 100, é 125. Pronto. Você altera o valor, mas você não precisa lançar o título de novo e fazer a informação que vocês precisam, tá? O que acontece nesse momento? Cria-se, então, uma previsão de custos, né? Vocês estão criando lá na frente, pode fazer por um ano e meio, aí a quantidade de meses que vocês vão replicar é com vocês. Eu recomendo ano a ano. Por exemplo, eu replicaria tudo até, se eu comecei agora, eu vou replicar tudo até, por exemplo, janeiro. Quando eu começar em janeiro, pode ser ter contas que alterem valor, pode ser que tem coisas que eu pague mais ou não pague mais, e aí eu crio de novo cada uma, replico para o ano todo, e aí eu só vou trabalhando com as alterações. É muito mais fácil para mim, tá bom? Continuando. Eu vou pular um pouquinho baixa, estorno e conta corrente, que é o assunto que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu tenho folha de autorização, que é para imprimir justamente uma folhinha aqui, ó. Se eu precisar que alguém assine e dê um ok no que eu estou fazendo, ou na conta que eu estou pagando, ou se alguém precisar da impressão do título e dos dados que tem dentro dele, eu posso fazer isso, tá? E esse imprimir aqui, ele reflete aquilo que eu filtrei na tela. Então, se eu filtrei isso, ó, eu filtrei todas as informações. Expandir os dados é ele abrir a observação, tá? Eu vou dizer que não precisa. Ele tira um relatório do contas a pagar e receber do que tem em aberto, porque eu não baixei nada, né? Pelo menos não até agora. E aqui estão todas as minhas contas lançadas. No final, ele ainda faz uma somatória com tudo. Então, o que eu filtro é o que eu imprimo, tá? Se eu vir aqui e falar assim, não, Tatiana, vamos fazer o seguinte, imprime só de, sei lá, julho até dezembro. Só as receitas. Executei o filtro, ó, só tem isso aqui de receita. Eu quero só as despesas. Aí eu vou ter só as despesas. E o que eu mandar imprimir vai sair exatamente do jeito que eu pedi. Esse outro imprimir aqui, ele já é aquele imprimir especial que eu mexo nas colunas, né? Vocês já viram essas telas comigo. Dentro do contas a pagar e receber também ele existe. Então, ó, são as mesmas colunas que estavam lá atrás, mas eu posso fazer o quê? Eliminar colunas, posso fazer filtro por pessoa, por exemplo, aqui, ó, filtro por receita ou despesa. Então, eu posso fazer uma série de filtros, imprimir, salvar as visões. É aquela tela que vocês já conhecem, só que aplicada no contas a pagar e receber também, tá legal?
Agora que vocês já sabem como manipular títulos e como filtrar, eu vou ensinar a fazer o processo de faturamento das receitas, tá? Eu vou sair um pouquinho dessa tela. Eu vou abrir o projeto. E a primeira coisa que eu vou pedir para que vocês observem e cadastrem, se não tiver no projeto de vocês, é esse classificação financeira. Agora vocês já sabem o que é classificação financeira, vocês já sabem alterar e vocês já sabem para que ela serve. Então, se eu for gerar uma receita do Residencial das Flores, com certeza, se é do projeto, ele vai estar encaixado em elaborações de projeto. Então, eu já deixei a minha classificação financeira configurada, tá? Aqui, justamente na lupa, vai aparecer a lista daquelas mesmas classificações que vocês mexeram e alteraram. Isso é uma das informações. Uma outra muito importante para começar a fazer o faturamento das receitas é colocar aqui as informações de endereço do faturamento, principalmente se você for gerar nota fiscal pelo sistema, eletrônica ou não, tá? Então, essa informação é super importante que vocês alimentem. Eu vou pegar aqui os dados do cliente, vou colocar aqui uns números só para ele poder ter informação. Depois, quando eu for usar lá, não tem problema, tá? Mas eu tenho aqui as informações que eu preciso. Então, o que vai acontecer? Eu, quando preencho isso, é um outro endereço que eu posso faturar. Claro que eu puxei os dados do cliente, mas o cliente pode ter um endereço e faturar em outro. Então, eu preencho aquilo que eu preciso, tá? Classificação financeira em endereço preenchido, eu vou para a agenda de recebimento. Aqui, eu vou justamente fazer o meu processo de recebimento com esse cliente. Se eu recebo via parcelas, ou se eu recebo por entrega, por etapas, eu vou discriminar essa informação aqui. Por um acaso, o que eu fiz? Eu peguei um total que veio lá da minha proposta, né, que era 25, eu parcelei em 5 vezes. Essas opções de parcelas, elas se encontram aqui, tá? Gerar pagamentos como? De forma automática, ou seja, pedindo a quantidade de parcelas, você pede e ele gera. Vindo o valor da proposta, se esse projeto veio da proposta, ele vem o valor para cá. Pelas fases do projeto, ou seja, por entrega das etapas, que fases é essa que ele olha, Tatiana? Justamente essas aqui, ó. Tipo de projeto, projeto básico, ele vê que fases são as que tem aqui e divide o valor igual com o nomezinho de cada fase aqui, tá? Para te facilitar a vida. Mas depois eu posso editar se eu quiser. Em fases da empresa, são aquelas fases do cadastro da empresa. Então, eu poderia utilizar uma dessas formas aqui, né, de divisão, ou eu posso simplesmente manualmente dar o incluir aqui, incluindo parcela a parcela do jeito que eu quiser. Vou lá, parcela 1, data de proposta e entrega, muita gente não utiliza, mas ela existe aqui justamente se vocês quiserem ter essa informação. O que é muito importante para o financeiro? Vencimento e emissão, tá? Mas, Tatiana, é por entrega, eu não sei ainda quando vai vencer, então tudo bem, então não preencha nenhuma nem outra. Quando tiver previsto de você faturar, quando alguém liberar isso, você vai preencher essa informação, tá? Para isso tem o status do liberado. A descrição, parcela, vou colocar aqui, por exemplo, ó, parcela adicional, vou colocar aqui a parcela 6, com a parcela adicional, do valor de, sei lá, vou botar 2.500. Pronto, vai ficar diferente do resto, tá bom? Posso vincular aqui alguma fase que tiver lá no na minha ordem de serviço, tá? Colocar mais alguma observação ou não, posso colocar assim, e dou OK. Ou aqui pode ser o próprio nome da fase, tá? Se você recebe por entrega. As datas eu não informei. Quer continuar mesmo assim? Sim. Deseja continuar adicionando parcelas? Não, agora não. E aí, ó, eu manualmente coloquei uma parcela aqui, tá? Independente do valor, o projeto, ele já somou, ele já tá me dizendo, ó, faturar tem tanto, você já faturou tanto, você já tem a receber tanto, pago ainda não foi realmente nada pago. Como que eu sei disso? Ele sabe disso através do financeiro. Então, eu faço essa parcela cair lá no financeiro.
ele cai lá naquela tela principal do contas a pagar e receber. Essa daqui, por exemplo, deixa eu ver, esse aqui é o projeto residencial das Flores, tinha a receita lá. E aqui, como vocês podem ver, eu tenho 4 colunas que são importantes. LB de liberado, FT de faturado, quando eu gero nota por dentro do sistema, CR de contas a receber e PG de pago. Então, quando o financeiro é gerado e cai lá, quando eu baixo lá, ou quando eu gero contas a receber, ele vai ticando e vai me dizendo, ó, foi data de recebida, foi nota fiscal tal, tá pago ou não. Então, eu tenho uma visão geral financeira do meu projeto só de olhar para essa tela. Eu não preciso ir no financeiro, ficar sabendo o que eu recebi. Eu bato o olho aqui na agenda de recebimento e eu sei quantas parcelas existem, quantas eu já liberei para faturar, quantas eu já gerei um financeiro e quantas eu já recebi delas ou não. Então, uma das primeiras vantagens de vocês gerarem as receitas através da agenda de recebimento é essa. É a interligação que ele cria com o financeiro e a forma mais fácil de você olhar essas informações, tá? Se eu acredito que uma parcela já pode ser liberada e faturada, ou se ela já tem data sempre prevista de vencimento de recebimento, eu já posso deixá-la liberada. Ou eu libero utilizando o botão aqui, liberar, ou eu simplesmente pego, edito a parcela e uso aqui dentro liberado. Quando eu dou OK, ele libera a parcela. Este processo de liberação, muitas vezes, não precisa partir da pessoa do financeiro, né? Vocês têm permissões, inclusive, para deixar como a tela do sistema. Eu posso pegar essa tela e deixá-la bem restrita, sem valores, só colocar o nome da parcela e liberar o botão liberado. E aí a pessoa fala assim, essa parcela aqui é a parcela do anteprojeto, nós já terminamos o anteprojeto. Então, o coordenador vem aqui e libera, mas ele não sabe valor, ele não tem informação de data nem nada. Ele só diz para o setor financeiro que ele liberou aquela parcela. E aí o setor financeiro, quando ele abrir essa tela, ou a própria consulta de faturamento, que é a tela legal, que reúne todas, porque aqui eu só estou vendo de um projeto, né? Quando eu abrir a consulta de faturamento, eu vejo tudo que liberaram. E tudo que está liberado, eu posso automaticamente gerar um financeiro ou a nota fiscal. Então, nesse momento, vocês têm que avaliar se é preciso e é necessário, né? E se é até legal que haja uma interação da coordenação de projeto com vocês. Eles liberam por dentro do sistema, vocês olham a liberação que foi feita, e aí é possível que você depois só busque aquilo que foi liberado para gerar o contas a receber na data que vocês precisam. Então, essa informação de liberação pode ser feita, né, de uma forma de comunicação entre vocês ou pela própria pessoa do financeiro que sabe o que pode ou não fazer. Uma dica, se o pagamento é todo parcelado, já deixa tudo liberado, porque ele já tem data certa para ser recebida, tá bom? Agora, se é por entrega, é melhor não deixar liberado, tá? Com isso, se eu faço isso com vários projetos, ó, eu vou tentar abrir outro, deixa eu ver se tem algum que não tem aqui. Se eu faço isso com os meus projetos, por exemplo, ó, esse aqui é por entrega, tá vendo? A entrega do anteprojeto. Aqui eu poderia fazer na mão qualquer uma das entregas, tá? Deixa eu ver se tem algum outro aqui diferente. Ó, esse aqui também, ó, já gerei uma, ó, essa aqui é por entrega, tá vendo? Então, eu posso ir liberando, essa já tem vencimento, essa aqui por enquanto não tem. Vamos supor que eu vou liberar ela hoje, então eu vou liberar, não tem data de emissão e vencimento, eu vou editar, vou colocar aqui que o vencimento é amanhã, e a emissão vai ser hoje. Ó. E vou dar OK. Pronto. E aí eu... esqueci de liberar. Posso vir por aqui, ó. E eu vou liberar esse pagamento, esse recebimento, tá? Então, eu faço isso nos projetos que eu tiver. Um atalho para abrir a tela de consulta de faturamento sem ter que ir lá para o financeiro é esse botão, controle de faturamento. Mas ela existe no menu finanças, consulta de faturamento de projetos. Depois eu mostro. Isso aqui é um atalho. E por mais que eu abra aqui por dentro do projeto da GPA, entendam bem, eu estou abrindo uma tela que reúne todos os pagamentos de todos os projetos. Essa é a tela de consulta de faturamento. É aquela tela intermediária que eu mostrei para vocês entre o projeto e o contas a pagar e receber. Aqui dentro eu faço uma série de filtros por data, tá vendo?
por status de projeto, por tipo, palavra-chave. E eu posso escolher justamente aqueles status dos vistinhos verdes lá. Eu quero ver tudo que está liberado, sim ou não. Eu quero ver o que faturou, sim ou não. Eu quero ver o que já gerou contas a receber, sim ou não. Quero ver o que foi pago, sim ou não. Então, se eu estou fazendo um processo de faturamento atual, é claro que eu não vou ver o que não está pago, o que não gerou, né? Só o que está liberado. Eu executo e vejo aquilo que eu posso gerar. Mas se eu quero saber coisas que já aconteceram no passado, o que pagaram nos últimos 3 meses? Então, eu faço um filtro de data dos últimos 3 meses e modifico aqui os meus filtros para verificar aquilo que foi recebido há 3 meses atrás. Ou se eu quero saber no futuro, aumento o filtro e deixo não pago e não liberado para ver o que tem no futuro para receber, além desses meses. Então, essa tela ela é múltipla para a questão de relatórios. Eu consigo tirar coisas passado, presente e futuro. Tá? Eu tenho aqueles mesmos recursos, ó, posso exportar para Excel o relatório que ele gerar, posso imprimir naquele relatório onde eu modifico as colunas, ou imprimir normalmente o próprio relatório da tela. Tá? E além de imprimir esses relatórios e consultar essas informações, vocês estão vendo que cada uma aqui é uma receita de um projeto diferente, né? CNA, Construtora Melo, GPA. Eu também faço o procedimento de ou gerar uma fatura, que é o início da minha nota fiscal, ou gerar um contas a receber, que é jogar direto no contas a pagar e receber, tá? Eu vou fazer um processo de cada uma para que vocês entendam. E aí eu mostro para vocês como que é gerando uma nota fiscal e possivelmente fazendo dela uma NFE e depois fazendo um contas a pagar e receber simples. E as duas vão cair no contas a pagar e receber, não importa por qual meio você utilizou, tá? Eu vou fazer primeiro pelo processo mais básico, que é o gerar o contas a pagar e receber. Eu vou selecionar uma ou mais que eu queira, tá? Eu vou selecionar essa aqui por enquanto e vou gerar um contas a receber. Atentem-se que essas informações aqui, ó, tem um X aqui. O que é isso? Ó, inconsistência nos dados para gerar o faturamento do contas a pagar ou receber. O que acontece? Se eu for gerar uma nota fiscal com este projeto ou gerar um conta a receber, provavelmente está faltando informação e ele não vai conseguir gerar. Que informações são essas que estão faltando? Ó, eu vou abrir o projeto GPA, tá? Para vocês entenderem. Projeto GPA. Ó, ele tem classificação financeira, o endereço está incompleto, então eu vou colocar aqui, por exemplo, sala 2, vou botar um CNPJ, opa, tem um número louco aqui. Vou botar a inscrição municipal, nananã, e eu vou dar um OK. Eu vou gravar, e o GPA tirou o X em vermelho. Ou seja, aquelas informações que eu falei que para vocês que precisavam ser feitas, ele verifica. E sem aquilo estar certinho, completo, ele não quer gerar um financeiro por causa disso, tá? Para gerar um contas a pagar e receber, ele nem vai olhar tanto o endereço de faturamento, ele vai pedir mais a classificação financeira. Mas é bom você já deixar tudo preenchido, tá? Quando eu clico, então, aqui no gerar contas a receber, ele já pergunta, ó, para qual empresa eu gero contas a receber? Se você tiver mais de uma, você escolhe. Você já poderia, por exemplo, escrever assim, NF, número, tal, tá? Se você não tiver o número do NF, não tem problema. Vai que você gera pelo site da tua cidade aí, a nota fiscal eletrônica, então você já tem o número. Se não tiver agora, for gerar depois, não tem problema, ele pode ir em branco. Mas se tiver, você já coloca, certo? E aí eu vou dar OK. Desejo gerar o financeiro selecionado? Sim. Financeiro gerado com sucesso. Nesse momento, ele já jogou no contas a pagar e receber. Se eu sair da tela e for lá agora, eu vejo ele. Eu só não vou sair porque eu não quero ficar saindo e voltando. Depois eu mostro ele, tá? Eu vou pegar um outro aqui agora e mostrar para vocês como faz a nota. Mas só para vocês entenderem, ó. O que foi gerado, contas a receber, sim. Vou executar filtro. Aí vai mostrar, ó, os dois do GPA que eu já tinha gerado, inclusive o de hoje. Vou rolar aqui a barra de rolagem para você entender que tem as outras informações, ó. Data, ó, o vistinho verde, ele já criou. Se eu abrir o cadastro do projeto, vai mostrar lá o vistinho verde no CR, porque eu gerei um contas a receber. Então, o processo 1 de gerar o financeiro, acabei de gerar. Simples, fácil, tranquilo, tá? Se eu for gerar
Ó, contas a receber, não. Agora eu quero ver o que não está gerado ainda. Ok, estou encontrando isso. Vou abrir o projeto aqui do CNA. Deixa eu ver o que está faltando nele. Ó, não tem classificação financeira. Vendo? Vamos colocar aqui o complemento dos números que ele vai precisar. Gestão municipal não é obrigatório, tá? Eu estou colocando mais para complementar. Vou dar OK. E agora o do CNA não está mais com o X vermelho. Agora eu posso gerar fatura. A questão de gerar fatura, nesse momento, é ele já preparar um rascunho de nota fiscal para você, com tudo que ele tem. Ele já tem o valor, ele já tem um projeto, ele já tem o cliente, ele já tem os dados de faturamento, ele já tem classificação financeira. Então, ele vai preparar um rascunho de nota fiscal. O que ele precisa? Me diga qual é a empresa. Natureza de operação. Isso aqui, geralmente, o pessoal coloca elaboração de projetos. É um pré-cadastro, tá? Depois eu mostro para vocês onde fica. Prestação de serviço, se quiser escrever alguma coisa aqui ou não, é opcional. Eu digo quais são os impostos que eu quero que ele aplique nesta nota, tá? Eu poderia agrupar mais de um lançamento e fazer uma nota só, eu não fiz essa opção. E data de emissão do NF, usar a do título ou usar a data do dia? Vou usar a do título. Observação, se eu colocar aqui, observação, ela vai ficar gravada aqui, tá? Numa próxima nota, você não precisa descrever, se você não quiser. Vou dar OK. Nota fiscal gerada com sucesso. Na verdade, ele gerou a parte do rascunho, tá? Agora eu vou pedir que está faturado, sim. Veja bem, ainda não foi para o financeiro, ele só está faturado, ó, o CNA está aqui, tá vendo? Eu posso pegar um atalho aqui dentro também, ó. Eu peguei um atalho para chegar nessa tela, e se eu clico aqui e peço ir para a tela de nota fiscal, ele abre a tela da nota fiscal, que também está no menu Finanças, tá? Finanças, notas fiscais, mas eu estou indo por dentro, para vocês verem que dar uma comodidade de ir e voltar, sem ter que sair pelos menus, tá? E aqui tá, ó, o meu rascunho, existem 3 abas, tá vendo? Notas fiscais, canceladas e rascunhos. Ela ainda é um rascunho que eu posso editar ou visualizar, e aí eu vejo as informações já preenchidas. Então, ele ainda não tem o número de nota, porque não é nota, mas ele já tem todos os dados do projeto, ele já tem data, ele já tem endereço, ele já tem o que eu estou fazendo de fatura, ele já colocou aqui as retenções contas, tá? Vocês não precisam utilizar essa parte aqui embaixo se não for necessário, tá? Porque isso aqui é para específico de algumas tipos de empresa ou, né, que precisam usar essa parte. O que interessa está aqui. Os dados corretos, confiram, posso copiar os dados de cliente ou de faturamento, aquele rosinha. Eu posso gravar o rascunho. Posso até imprimir para vocês verem como fica, por exemplo, nota fiscal, fatura. Ou eu posso gravar o rascunho e gerar a nota, tá? Quando eu gero a nota, desejo gerar uma nota fiscal? Sim. Depois disso, eu não posso mais alterar, tá? Ele já gera um número. Se vocês quiserem esse número, dá para setar um número mais para frente. Se vocês já tiverem, sei lá, na nota 3.080, dá para setar que a última foi 3.079 e a próxima já sai 3.080. O meu é porque eu não gerei muita nota. Eu vou sair. E agora, ele sai da aba rascunho e vai na tela da nota fiscal. Nessa tela da nota fiscal, se eu quiser visualizar aqui... peraí, preciso mudar uma configuração do sistema. Eu estou com uma configuração de uma alteração. Eu vou voltar dessa mesma tela, tá? Configurações, empresa principal. Só um minutinho. Preciso lembrar onde que põe essa configuração. Usar invoice. Pronto. Só para vocês verem, eu vou voltar pelo mesmo caminho. Vou abrir qualquer projeto, vou no controle de faturamento, pego já as que estão faturadas, sim, clico em cima de alguma, vou na tela de nota fiscal, e na mesma tela, tá? Vou em notas fiscais, está aqui a minha, eu vou visualizar, vou pedir para imprimir.
E ainda está ativado o invoice. Né? Eu não vou conseguir mostrar a visualização aqui da nota. Porque o meu está configurado uma outra opção lá de nota. Mas é a partir dessa nota aqui que eu já gero a NFE. Tá? Se eu não quiser gerar nota fiscal, ou se eu não puder gerar porque não existe no meu estado, a nota fiscal para por aqui, ela já está gerada. E a partir do momento que eu gero nota fiscal, ele já entrou para o contas a pagar e receber. Já existe um contas a receber nesse valor aqui, inclusive no líquido, bonitinho, que já está lá o financeiro, tá? Agora, a partir daqui, se eu utilizo nota fiscal eletrônica, o que eu faço? Eu clico em cima desse ícone. O meu não vai gerar porque eu não tenho um token, tá, gente? Eu não tenho uma empresa registrada com um token. Mas é essa tela que ele abre. Ele verifica se o token está plugado. E aí ele começa a perguntar para você que tipo de serviço você vai fazer. Tem aquele cadastro dos serviços lá, elaboração de projetos, tal. Apresentar as retenções, se você quiser. Você vai marcando as opções, tá vendo? Aqui eles dão algum alerta se você está faltando com alguma coisa numa nota, mas que vai deixar você gerar. O erro é você ter uma informação que impossibilita a geração da nota fiscal. Então, quando você gerar uma NFE, se ele der algum alerta, é alguma coisa que ele está te notificando, mas não vai impedir de você gerar nota. A minha empresa está sem certificado, sem instituição municipal, sem tipo RPS, ou seja, eu não tenho as configurações, porque eu não tenho token para colocar aqui, tá? Porém, eu posso visualizar a nota fiscal e quando eu der um gerar em EPC, ele abre a tela com já a nota gerada, bonitinha, ele processa, né? E aquelas informações do Naves vão para a prefeitura. A prefeitura valida, vê se aquilo que você mandou está certo e ela retorna com a imagem já da nota fiscal pronta, tá? Do modelo que a prefeitura exige lá, que é o padrão deles. Então, eu gero por dentro do sistema. Então, eu faço uma nota fiscal por dentro do sistema, depois eu mando ela ser transformada numa nota fiscal eletrônica, e aí ele faz esse processo para mim de acordo com a opção que eu deixar, tá? E aí eu posso fazer todas as notas dessa forma. Ou eu posso parar aqui. Então, lembre-se, foram 2 processos. Ou eu gero contas a receber, ou eu gero uma fatura. A fatura gera um rascunho, que depois eu gero a nota fiscal. O contas a receber, ele já gera um título no meu contas a pagar e receber. Independente de vir por aqui ou vir aqui por direto, todas sempre vão cair no contas a receber. Eu vou sair e vou mostrar para vocês. Que mesmo gerando, ó, finanças, mostrar, tá? Notas fiscais, ó, abre a mesma tela. Tá vendo? Que eu fui pelo atalho. Finanças, consulta de faturamento, abre aquela mesma tela. Eu só fui por atalhos, mas eles se encontram todos no menu finanças, tá bom? Dentro do finanças, eu posso abrir contas a pagar e receber por aqui, ou eu posso abrir por aqui. E aí, eu só vou buscar as receitas, para vocês verem aqui, ó, a da GPA, a do CNA, essa daqui eu trouxe de lá, ó. Por que que tá com esse mais verde, Tatiana? Porque tem retenção. Como que eu sei que tem retenção? Eu olho aqui e olho aqui embaixo que retenção ele fez. Então, primeiro de tudo, isso aqui é aquela configuração que eu falei para vocês, em que eu peço para o Naves gerar a retenção, ele faz bruto líquido, guarda a informação da retenção e pronto. Quando vem a guia de pagamento do ISS e do IR, você lança a despesa da guia de pagamento e paga ela. Se eu uso aquela configuração dele gerar um título quando for receita, não sei se vocês lembram lá, se eu faço esse procedimento, por exemplo, eu pego essa receita aqui, abro ela, peço retenção. Vou pedir para gerar essas duas, tá? IR e ISS. Uma tem a configuração e outra não tem, tá bom? Vou gravar, ó. É uma outra maneira de gerar retenção. Aquelas já vieram prontas porque vieram da nota fiscal, tá? Ele está dizendo que após alterar, não tem como mexer mais no valor, ó. Gerou retenção. Vou dar OK. Eu vou vir em despesas de despesas. Vou pegar aqui
Ó, eu mandei ele pegar todas as despesas que estavam relacionadas a esse cliente, que é o que eu gerei a retenção. O ISS aqui, ó, tá vendo? Foi aquela classificação que eu indiquei. E ele simplesmente gerou uma despesinha daquela retenção. Então, depois eu vou ter que juntar todas as despesinhas da retenção, somar para bater o valor da guia e baixar. Ou seja, é mais trabalhoso, é mais coisa para fazer. Então, vai depender se você quer que ele só faça o controle sem gerar a despesa. Você vê que ele só gerou do ISS, a do IR ele não fez porque eu não configurei o IR para fazer isso. E eu vou ter que baixar como se fosse um título comum. Agora, se eu pego somente, né, peço só para ele gera a retenção, gera o IR, gera o ISS, mas ele não gera justamente as retenções em cima. Eu botei em cima de uma iniciação técnica, mas é só para vocês entenderem o processo de retenção, tá? Mas ele não precisou gerar uma retençãozinha do IR, você viu que ele só gerou do ISS. Então, é questão de escolha de gerir o sistema. Eu aconselho ser da forma mais simples, tá? Só se você precisa realmente controlar todas as despesinhas de cada retenção, ao invés de vir aqui lançar a guia de pagamento direto do ISS. Tá? Então, eu mostrei para vocês como lançar uma despesa ou uma receita manualmente. Ensinei como funciona o processo de retenção, né, de faturamento, desculpa, para ele gerar uma receita ou uma despesa e cair tudo aqui. Eu vou executar filtro para voltar de novo. Uma receita ou uma despesa para elas caírem aqui e como se tivesse sido digitadas, tá vendo? Elas estão aqui como se tivessem sido digitadas, mas ela veio do controle de faturamento. Então, qual é a prioridade aqui? Lançar o que vocês precisam de despesas, replicar, conforme as receitas forem acontecendo, gerando o faturamento delas e caindo aqui. E aqui é o próximo passo, é de fazer o quê? A confirmação que essa receita e essa despesa realmente aconteceu. E aí que eu vou começar a mexer na conta corrente e fazer a minha conciliação. Então, eu vou fazer primeiro o processo de baixa, que é escolher aqui um título, pelo menos, e dizer que ele realmente aconteceu. Posso escolher mais de um? Posso. Posso ir clicando aqui, ó, e adicionando na lista. Posso retirar da lista. E posso também, vou fechar aqui de novo, fazer uma seleção assim. Eu vou selecionar essa até essa. Opa. Esse até esse, usando Shift. Posso usar o Ctrl e selecionando algumas salteadas, não precisam ser todas, tá? Eu faço uma seleção, peço para baixar, e aí o Naves ele vai pegar aqueles títulos e vai perguntar para mim, olha, e qual conta corrente você deseja baixar? Deixa eu tirar isso aqui. Qual conta corrente você quer baixar? Eu quero baixar no IP Itaú, pessoa jurídica. Qual é a forma de baixa? Agora vou botar aqui, internet. Pagamento ou recebimento, tá? Não tem problema. Eu vou colocar aqui, se tiver um número de cheque, alguma descrição, data da baixa, é a data que eu estou efetivamente fazendo esse passo de pagar ou confirmar o recebimento, tá? Data de movimento é quando eu acredito que vai acontecer no movimento da conta. Vejam bem, nesse exemplo que eu estou fazendo, se eu estou fazendo um pagamento ou confirmando um recebimento na internet, concorda comigo que isso vai estar no movimento de hoje mesmo. Então, é a mesma data. Mas se eu estivesse fazendo esse pagamento em cheque, por exemplo, ou estivesse me pagando em cheque, concorda comigo que isso aqui poderia cair 2, 3 dias depois? Então, caía, por exemplo, no dia 2 ou 3. Então, nesse momento, eu escolho quando vai cair no movimento da conta corrente, tá? Que eu estou trabalhando. Nesse caso, eu vou querer deixar assim. Uma coisa muito importante, se eu vou baixar mais de um título por vez, eu tenho que marcar isso aqui, ó, baixar individualmente, para que apareça na conta cada um separado do outro. Porque se eu não marco isso, ele vai tornar esses 4 títulos um só. Aí lá vai aparecer, tipo assim, vários. Aí você só vai conseguir ver quando você selecionar em cima e ver o que compõe aquele vários. Né? Agora, se eu marco essa opção, vão todos separadinhos, né? Cada um com o seu valor. Eu quero baixar dessa forma. Eu vou dar o baixar normal,
Mas eu poderia baixar ou com juros ou descontos. É só eu colocar aqui o valor de juros ou descontos em receitas, ou juros e descontos em despesas. Aplico, ele aplicaria nos valores, e aí depois eu faria a baixa. Eu não vou fazer assim, eu vou fazer uma baixa normal. Mas vocês sabem que é possível fazer assim. O que aconteceu? Nesse momento, ele saiu dessa guia em aberto. Ó, tem duas guias, tá vendo? Saiu da guia em aberto e foi parar na guia baixados, ou seja, são lançamentos que eu já fiz a baixa e já estão em uma conta corrente. Estão passíveis de estar corretas ou eu posso estornar se eu fiz errado. Ah, Tatiana, baixei errado. Tudo bem. Seleciona o título e estorna, que ele volta para a guia em aberto, tá? Se tiver tudo certo e tudo ok, eu posso configurar agora ou verificar essa informação na conta corrente. Eu tenho um atalho aqui para vir a conta corrente. Porém, eu posso ir pelo menu Finanças também, tá? Quando eu clico nesse atalho, ele mostra aqui agora a tela, ó, movimentos de contas correntes. Estou em uma outra tela, que eu escolho qual é a conta que eu quero olhar, e aí ele me mostra os títulos que eu tenho. Aqui é parecido com aquela tela do Contas a Pagar e Receber, mas o objetivo é outro. Eu tenho botões de manipulação de títulos também, eu tenho impressões aqui, eu tenho algumas ações diferentes. Eu tenho uma tela onde eu tenho filtros, tá vendo? É filtro do mesmo jeito, ó. Filtro por tipo de baixa, por classificação, quero ver créditos ou débitos ou ambos. Conciliados e não conciliados, ou seja, conciliado é aquilo que eu confirmei que aconteceu no banco. Não conciliado é aquilo que eu não confirmei. Um exemplo. O que está com o vistinho verde aqui foi o que eu vim aqui e disse que aconteceu realmente no banco. Isso daqui, ó, eu não confirmei. Então, ele está não conciliado. Entendeu? Como que eu concilio? Eu posso usar o botão aqui, né? Estou olhando o extrato, eu posso conciliar. Ou eu posso clicar com o botão direito e também usar essas duas opções, tá? Já vou explicar como funciona. E origem no conta corrente ou no contas a pagar e receber. Então, prestem bem atenção. Os títulos que vierem de lá, através de uma baixa, são origem CPCR. E eles ficam identificados aqui, ó, de uma forma roxinha, para você perceber que é do contas a pagar e receber, tá? Agora, o que está verdinho conta corrente, eu fiz aqui dentro da conta corrente, ou seja, a origem do CC, conta corrente, eu incluí aqui. Uma dúvida que sempre paira na cabeça de vocês e eu já vou adiantar e responder. O que eu lanço aqui e o que eu lanço na conta corrente, na contas a pagar e receber e baixo, tá? Aqui dentro, eu lanço só, por exemplo, mensalidade de conta, tarifa de DOC, TED, né, juros da conta. Agora, e transferências, né? Por exemplo, eu posso transferir um dinheiro por caixinha ou que na verdade pode ser entre outras contas, né? Se eu tivesse uma Bradesco, uma Itaú, ou duas Bradescos, ou duas Itaú, e fizesse transferências entre elas. Eu tenho o botão transferir aqui. Então, as transferências e títulos lançados aqui dentro só devem ser correspondentes a coisas da conta corrente. Como eu falei, mensalidade, tarifas. Agora, todo o resto tem que vir do contas a pagar e receber. Vocês também classificam taxas e tarifas, tá? Então, vocês podem ver que eu tenho aqui as duas tão classificadas. Então, elas não deixam de ser órfãos, porém eu lanço aqui dentro. O resto vem do contas a pagar e receber para cá, tá bom? E o que acontece? Aqui dentro, eu consigo conciliar aquilo que eu trouxe ou que eu criei. Então, para incluir um título aqui é normal, ó, eu incluo o título, eu ponho receita ou despesa, do mesmo estilo, só mudou um pouco o formato da tela, mas eu escolho se é cliente, fornecedor, classificação, se esse lançamento foi feito e pago em dinheiro em cheque, né, já que ele já está na conta corrente, né, a data do movimento dele, o valor dele, já posso lançar ele conciliado, que é confirmado. Então, a inclusão ou a exclusão, qualquer coisa, ela pode ser feita dessa forma, tá? Deixa eu voltar para cá. Os botões são bem similares. Agora, a conciliação, que é a confirmação, como que vocês vão fazer? Eu posso dar um conciliar nesse botão, e ele coloca conciliando, e já jogando a data do dia, mas se não aconteceu neste dia, se aconteceu num dia diferente, eu posso clicar com o botão direito
concilio alterando dados e eu coloco aqui justamente a data que eu quero. Não, aconteceu dia 29 e dou conciliar. E aí eu concilio com a data correta com o que aconteceu dentro do banco. Tá? Isso vai facilitar muito na hora de vocês tirarem um relatório e verificar o que aconteceu dentro de cada mês na sua data correta. Uma coisa que vocês têm que entender, Tatiana, eu errei. Botão direito, pode reabrir ou tirar aqui o reabrir pelo botão mesmo. Tá? Uma coisa que é importante de vocês tirarem é um relatório que ajuda na conciliação. Então, por exemplo, eu vou pedir aqui todos os conciliados, posso deixar essa data mesmo e dou um executar filtro. Vocês viram que o do X vermelho já sumiu, porque eu pedi conciliados. Eu vou pedir esse imprimir. Posso escolher as datas, as colunas de datas que eu quero por baixa e conciliação. Vou dar OK. Não vou expandir os dados, não quero abrir. Mostrar a composição dos vários é você saber quando vem vários aqui, ver quais foram os compostos. Eu vou dizer que não, porque eu não tenho nenhum vários. Vou abrir aqui um zoom na tela para ficar melhor. E aí, esse aqui é o relatório que pode ser muito mais prático para fazer a conciliação bancária. Porque se eu pego de uma certa data, ele vai colocar, olha, o saldo anterior era 1.500. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no meu cadastro eu coloquei que o saldo, a partir daquela data, seria 1.500. Então, ele começou com 1.500. E aí, ele começa a contar todos os créditos e débitos, vai fazendo o saldo da conta aqui, conforme cada lançamento. E, no final, ele total o quanto deu de despesa, o quanto deu de receita e qual é o saldo atual da minha conta. E é por aqui que você vai começar a matar o que está faltando ou o que está precisando lançar no NABS e que tem na conta, ou vice-versa. Que tem na conta e não tem no NABS. Tá? Então, eu faço a conciliação por aqui, que é muito mais fácil. E eu confiro os saldos através desse formato. Manter essa rotina de baixar os títulos e conciliar, essa rotina, quem vai escolher o período são vocês. Se eu preciso fazer conciliação todos os dias, se eu preciso fazer só de 3 a 4 dias por semana, se eu faço de semana, se eu faço de quinzenas, se eu faço mensalmente, tudo isso, a periodicidade vai depender da quantidade de movimentos e rotatividade de informações que vocês tiverem, né? Eu acredito que pelo menos uma vez por semana seria bom, né? Porque por mais que tenha poucos títulos ou poucos movimentos, você não se perde acumulando muita coisa no mês e depois fica difícil de conciliar, tá? Se você fizer isso toda semana, no final do mês vai ter só uma semana para você conferir, porque o resto você já fez a conciliação nas semanas anteriores. Então, uma recomendação minha é que vocês façam pelo menos uma vez por semana, para não ficar difícil de bater com o banco. Tá? E aqui ele mostra na tela o total de créditos, de débitos, ele mostra aqui o saldo do dia, se você quiser, o que está conciliado, o saldo e o que foi conciliado. Se eu vim aqui no ambos, vocês vão ver que dá a diferença que tem o 14.700 e 11.300, porque ele não está contando com esses dois aqui, por exemplo, né? Conciliados e saldo. Então, quando vocês estiverem fazendo todo esse processo, verifiquem qual é a melhor periodicidade para vocês, tá? Eu vou fazer mais uma coisa aqui dentro que eu acho interessante aprender, que é a transferência. Eu vou pegar um valor do Itaú e vou jogar para o caixinha. É como se eu sacasse o dinheiro nesse caso, né? Mas vamos supor que eu vou vir aqui. É bom eu ter uma classificação financeira para transferências. Eu não sei se eu criei uma, tá? Eu vou colocar aqui em outras, mas criem uma classificação para transferência, tá? 2.906. Outros. Valor da transferência, vou colocar aqui. R$500. A data de hoje, já vou transferir conciliado, porque isso vai ser uma coisa que realmente já está acontecendo, não tem que confirmar nada. E eu transfiro. O que eu fiz aqui errado? Outra transferência. Data. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em aberto que eu não fiz. O
colocar qualquer uma aqui só para ver se está certo. Bom, ele foi. Eu botei não conciliado, mas eu poderia ter colocado ou conciliar na hora depois que eu quisesse, tá? Ele tinha algum processo que estava lá parado e não tinha terminado. Então, aqui eu coloquei a transferência, ele já automaticamente já fez um débito de transferência para o caixinha de R$500, e se eu for olhar o caixinha, já tem um crédito de R$500 não conciliado, que eu vou conciliar, e aí ele vai contar como saldo. Então, eu já tenho uma transferência, então ele já faz um débito em um e o crédito em outro, automático, tá bom? Bom, vou sair aqui dessa tela. Aquele processo todo que eu mostrei para vocês, de faturamento, ou outra tela de conta, gerar a nota, cair no contas a pagar e receber, fazer a baixa, conciliar. Essa é a rotina de vocês, vai ser um fluxo que vai se repetir, eu vou chamar assim, mensalmente. Mensalmente você vai fazer esse trabalho de conciliar, de colocar todas as informações, de confirmar se realmente aconteceram. E aí você vai começar a ter informações para começar a tirar alguns relatórios que são importantes para você acompanhar a empresa. Relatórios como fluxo de caixa, por exemplo, como movimentos, como budget. Então, eu vou mostrar se você alimentar corretamente, manter essa rotina diariamente, semanalmente, mensalmente, ou seja, se você criar tudo isso que eu orientei aqui, que relatórios vocês vão começar a poder tirar dessas informações, tá? Não são todos financeiros, mas eu vou tentar focar naqueles que vocês provavelmente vão usar mais. Eu vou aqui no Finanças. Vou na opção Relatórios. Fluxo de caixa. Eu tenho dois. Eu vou para projeção semanal, que ele é um pouco mais simples, e eu acho ele bem interessante. O projeção semanal, ele pergunta para mim uma data de uma determinada semana. Posso escolher essa, posso escolher futura, tá? Vou deixar essa. Ele pode pedir para eu filtrar uma empresa ou não. Se eu deixar em branco, ele pega todas as empresas, tá? Eu posso incluir coisas que estão na agenda de recebimento e que não viraram financeiro ainda. Eu posso incluir serviços de especificação ou administração sem financeiro ainda. Por enquanto, eu não tenho nenhum deles, então eu vou deixar sem. E ele me mostra as contas que eu quero que me mostre a projeção da semana. Eu quero essa. Poderia escolher uma ou outra. Quando eu dou imprimir, apesar de eu ter poucos títulos, eu acho que vai dar para vocês entenderem. Eu tenho os saldos e conciliados. Eu tenho aqui o que está previsto para acontecer em semana. Então, aqui tem uma receita só, mas imagina que pode ter várias receitas. Todas elas previstas para algum dia da semana. E aí, ele está mostrando em que dia que ela vai cair. E eu tenho despesas. Todas as despesas separadas pelos dias da semana. E o total. E aqui, como vai ficar o saldo diário, somando as duas contas, conforme for acontecendo as receitas e as despesas que estão programadas. Eu acho esse relatório super interessante se você faz, por exemplo, administrativo e tem que verificar como a pessoa, ou um diretor, ou o dono da empresa, se precisa fazer alguma movimentação bancária, para que ele tenha noção, por exemplo, da próxima semana, o que está para acontecer. Então, ou você mesmo que faz administrativo e que administra o seu escritório, que faz a utilização do NAT, você abrir esse relatório e tirar da próxima semana e falar, poxa, eu tenho que ter tanto saldo aqui, porque vai cair isso numa conta, vai cair isso em outra, e aí eu vou ter noção da minha semana que eu escolhi. Então, qualquer dia que eu escolho aqui, ele vai lá e me dá a previsão, tá? Eu escolhi o dia 23, que era uma terça-feira, e ele me deu da semana toda do dia 23. Bom? Esse projeção semanal eu acho super interessante. Continuando, finanças, relatórios, fluxo de caixa analítico. Esse aqui são dois relatórios em um. Eu tenho a opção análise e projeção. Na opção projeção, que é a primeira, que ele já vem logo de cara, ele quer dar uma projeção do quanto vai ter em conta
contando com as receitas e despesas que já estão projetadas no meu contas a pagar e receber. Ou seja, se eu não fizer o replicar, se eu não fizer uma agenda de recebimento para talvez incluir aqui e ver o que tem de receita, né, prevista para receber, eu não consigo fazer uma análise de projeção, que eu posso escolher de 30 dias, de 5, de 20, de 80, 90, 100. Então, eu escolho o período que eu quero que ele projete, então ele vai fazer de hoje a dali X dias que eu escolher. Pode considerar os vencidos ou não, títulos em abertos, os baixados ou tudo junto, tá? Eu vou colocar os em abertos. E eu posso pedir para imprimir, eu vou pedir para imprimir esse de baixo. Não escolhi empresa, porque eu não quero filtrar uma empresa só. Poderia ter mais de uma, mas poderia filtrar e ver empresas separadas, tá? Eu tenho parcelas que eu não tenho data na agenda de recebimento, então ele não vai me fazer a projeção, não vai colocar isso na projeção, tá? As que tiverem datas ele coloca, senão ele não tem como fazer projeção. E aí eu pedi uma projeção de 30 dias, eu não tenho lá muita coisa lançada, eu poderia ter pego uma data maior, mas é para vocês entenderem que ele vai dar os saldos das contas, né? Deixa eu deixar até aqui para ficar melhor. Vai dar os saldos das contas juntas. Por isso a importância delas sempre estarem atualizadas e conciliadas para você confiar numa previsão. E ele vai vir aqui alimentando por dia o que tem de receita e despesa de cada, né, dia, e vai colocando aqui no total, somando ou diminuindo, e você sabe que, por exemplo, no dia 20/9, o seu saldo vai ser esse. Contando com as receitas previstas e as despesas previstas. E eu pedi para contar também com os valores da agenda de recebimento. Eu poderia não contar com eles, poderia botar uma previsão aqui maior, eu vou botar, por exemplo, 90 dias, vou imprimir. Aí ele me abre mais valores, tá vendo, ó? E aí ele vai, quando eu peço uma de 90 dias, por exemplo, o meu saldo aqui no final é outro. Tá vendo? Foram 2 folhas, tá? De relatórios. Então, esse fluxo de caixa aqui, eu posso pedir a projeção, de acordo com o filtro que eu quero, ou eu posso pedir análise. Análise, ele não vai pegar saldo de conta corrente. Análise, ele vai fazer assim, olha, me diz um período que você quer e eu vou te dar o relatório do que aconteceu dentro desse período. E aí, quando você imprimir, ele vai dar exatamente os títulos que foram lançados e baixados, ou não, né? Depende do filtro que você fez lá atrás. E ele vai dar por dia, total dos dias de tudo que aconteceu e um total geral de apagar e receber que você praticou. Né? Então, eu quero saber o que aconteceu no mês inteiro. Pego o fluxo de caixa no mês e vejo o dia a dia o que foi acontecendo cada coisa. Tá? Então, são 2 relatórios e um aqui dentro. Análise e projeção. Um outro relatório que eu acho interessante, finanças, relatórios de movimentos por classificação. Esse daqui, ele é interessante porque eu consigo tirar uma coisa mais detalhada. Eu posso não filtrar a classificação financeira. Eu pego de um período, mês ou 3 meses, enfim, um período que eu quero. Eu vou pegar bastante, que eu tenho pouco título para ficar melhor o relatório. E eu peço todos os títulos, ou só os baixados, ou os em aberto, ou seja, eu quero ver o que está aconteceu, o que já aconteceu. Bruto ou líquido, os valores, só filtrar receita ou só despesa ou não. E posso usar aqui também, ó, incluir os lançados direto na conta corrente, ou seja, eu incluo nesse relatório aquilo que eu só lancei na conta corrente, que foi aquelas transferências e aquelas tarifas de DocTed ou não, tá? Posso incluir aqui para vocês verem. E eu vou dar o imprimir. E lembre-se desse relatório que eu estou pegando cada classificação financeira e eu estou vendo o que aconteceu dentro dela. Então, eu sei o que eu tive de receitas de elaboração de projetos, de reservas, de administração. Eu não troquei o nome para esse A, para esse E, mas é justamente isso. Materiais, juros aferidos, salários. Tá vendo? Eu tenho todas as classificações aqui. É como se eu tivesse pego as informações e separados por grupos. E aí fica melhor de eu olhar o que realmente aconteceu dentro desse período que eu fiz o filtro. E cada grupo, ele soma o seu crédito ou o seu débito. Esse relatório é muito legal para você usar junto com quem? Com o budget.
porque ele é o detalhamento do budget, é como se eu explodisse os dados do budget. Então, eu vou abrir o budget para vocês entenderem. Ele tem aqui, mas também tem no Mino Finanças, tá? Quando eu abro o budget, se eu não tenho budget ainda, eu posso incluir, tá? Ele me pede o ano e aí ele inclui o ano. E aí ele pega todas as suas classificações financeiras, descreve elas aqui numa lista, e ele faz aqui uma coluna para cada mês. Eu estou na guia real. A guia real, ela transparece, ou ela demonstra aquilo que você praticou no seu contas a pagar e receber. Então, as receitas que você praticou. Você fala, Tatiana, por que está coloridinho assim? Só para você entender. Vermelhinho é subgrupo, e o grupo principal, receita e despesa, estão em preto, tá vendo? E aí dentro estão os itens, são as classificações. E cada mês aqui está representado com o seu valor e a classificação que colocou aquelas informações, tá? Então, o budget, ele é a visão de todos os meses juntos. É claro que eu tenho filtros aqui em cima que vocês vão ter que aprender a utilizar. De qualquer forma, qual é a ideia? Que você tenha uma visão do que foi acontecido no real. O budget serve para você criar um orçamento geral do ano. Ou seja, você cria uma previsão de receitas, uma previsão de despesas, não aquelas que já estão criadas lá e refletidas no contas a pagar e receber, que essa ele vai aparecer no real. Isso aqui é um orçamento mesmo, como se fosse uma meta de opções de receitas e despesas a serem praticadas naquele ano, tá? E real versus orçado é o comparativo disso, ou seja, eu vou comparar se aquilo que eu pretendi executar no ano, eu realmente consegui, né? Por exemplo, o junho real, o junho orçado e o junho real. Por exemplo, eu orcei faturar 50 mil e eu faturei 33.855, né? E assim eu vou indo e descendo e vendo todas as classificações, porque tudo que eu fiz aqui, ó, tá vendo? ISS que eu pratiquei. Importante relembrar, as receitas do budget, elas vêm brutas. Por quê? Porque as despesas das retenções, elas já estão aqui discriminadas, senão eu duplico a retenção, tá? Então, todas as receitas aqui são brutas, tá bom? Então, eu tenho esse comparativo depois para saber se é o real, orçado, e se eu conseguir realmente alcançar aquilo que eu queria. Quando você pega tanto a real como a real versus orçado, você pode fazer todas as três, desculpa, você pode preencher a orçado aqui com esse botão e pode imprimir todas elas ou exportar para Excel, tá? Você pode fazer essa ação. Uma coisa importante é saber mexer no filtro do budget. Então, se eu estou aprendendo aqui, por exemplo, real versus orçado, eu quero fazer assim, olha, base do budget é por data. Eu pego os valores e ponho eles separados em cada mês por data de emissão, por data de vencimento ou por data de baixa. Depende do que eu quero analisar. Se eu quero analisar futuro, provavelmente eu vou pegar um vencimento e vou gerar e ver aonde que está caindo cada coisa. Se eu pego por data de baixa, eu já vejo o que aconteceu, né? E o que está para vencer ou ainda não foi baixado, ele não vai mostrar. Então, eu vejo aqui a base do budget por data pelo que eu quero analisar. E mesmo assim, quando eu pego por vencimento, eu ainda posso ver o que aconteceu de baixados e o que está em aberto. Tá vendo? Que a cada escolha que eu faço, eu gero. Ou os dois juntos. Tá? Posso incluir agenda de recebimento sem datas, ou incluir agenda de recebimento sem financeiro. Claro que não vai entrar as coisas que não têm data. Incluir também serviços de administração e serviços de especificação. E posso filtrar a empresa se eu quiser. Filtrando as informações, eu gero e vejo a informação aqui na tela. Então, imagine o seguinte, aquele relatório me mostrou tudo o que aconteceu de elaboração de projetos. Então, lá eu vejo detalhado o que está aqui. Eu também poderia clicar com o botão direito e ver a composição. E aí eu sei o que contou como lançamento, ou seja, quais foram os lançamentos que eu fiz, vindo de onde, de qual projeto que somando deu esse valor de receita. Posso fazer isso com despesa também. Então, direito, composição. Isso aqui foi a despesa de quê? De projeto do Wagner, que o Wagner também é um cliente empresa, é um salário, tá? Então, eu posso verificar com o botão direito
as informações, a somatória dessas informações e o que gerou aqueles valores, tá? E o relatório que eu expliquei lá, que é o por classificação financeira, é como se fosse a explosão dessas informaçõezinhas aqui. Então, são 2 relatórios que vocês podem acompanhar juntos e analisar os valores, tá? É claro que filtrando e vendo no mesmo período, né? Para não ter erro. Essa é a tela do budget. Eu quase estourei a minha hora, né? Faltando um pouquinho. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o fluxo, o que precisa preparar antes de começar, como fazer para fazer o dia a dia e depois obter informação. É muita informação em 2 horas, eu falo bastante, mas acredito que deu para exemplificar para vocês. Eu vou pedir para a Heloísa mandar as dúvidas que tiveram pelo Skype, para não demorar muito e conseguir passar todas as dúvidas que vocês tiveram. Vamos ver. Ok. Vamos lá. Vivian perguntou: é possível gerar uma nota fiscal daqui de Maringá, cadastrando alguma configuração do programa ou algo do tipo? Não. Porque, assim, quando você colocar o seu certificado digital na máquina, e por mais que a gente tente configurar, o nosso sistema não está homologado com a emissão de nota fiscal eletrônica de Maringá. Então, quando a gente tentar enviar os dados, ele não vai aprovar, ele vai dizer que não está válido, entendeu? Então, não existe configuração para isso. A gente primeiro tem que homologar em cada prefeitura de cada cidade, para que a gente crie a nota no formato que essa prefeitura exige. Então, quando a gente configura que é para a prefeitura de Maringá, aí vai as informações corretinhas para Maringá, tá? Por isso que só tem de São Paulo, porque só daqui a gente conseguiu homologar, e o processo é demorado e muito burocrático, tá? Infelizmente. Então, não é possível, tá, Vivian? Rosana, não consigo visualizar o budget de 2016. Será que estou com alguma configuração errada? Só visualiza até 2015. É o seguinte, Rosana, provavelmente você não criou o 2016, porque ele não vem com tudo criado, tá? Eu tenho já o 2016. Abri errado. Porque eu criei. Mas vamos supor que eu quisesse criar, eu já tenho 2017. Por quê? Porque eu criei. Se eu quisesse incluir o 2018, eu teria que incluir, dizer o ano, o nível é o nível 3 mesmo, das minhas classificações, né? 1, 2 e 3. E aí inclui o budget. Aí você vai incluir e ver o de 2016 automático. Aí ele pega tudo da data de 2016, já preenche aqui direitinho, tá? Então, você provavelmente não incluiu. Então, vem aqui no incluir, inclui de 2016, aí você vai ver que vai ficar 2015 e 2016 aqui. Tá bom? Tenta fazer aí qualquer coisa, você fala. Bom, mais dúvidas, Elô? De alguém? Não? Então, beleza. Deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela. Vou voltar. Estou aqui. Eu e o quadro lindo de desenhos lá atrás. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que ela é muito conteúdo, mas qualquer dúvida podem mandar e-mail para mim, tatiana@sistemanaves.com.br. Teve, acho que a Viviane que mandou com dúvidas aí de tarefas, espero que tenha resolvido. E até a próxima. Qualquer coisa, acredito que logo, logo a gente consegue disponibilizar o link dessa aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha sido legível aqui atrás, não sei se foi. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau, tchau.